Olá, tudo bom, meus queridos? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a esta live. Deixa eu aqui fixar o comentário. Tô muito animada que vocês estão aqui. Vamos ver se o povo tá chegando. Tudo bem com vocês? De onde vocês estão falando? Quem tá aqui pela primeira vez? Quem aqui já me conhece? Quem não me conhece, eu sou a Maíra, do Canto Maternar. Tenho essa página aqui há mais de 7 anos, desde 2017. Sou educadora parental, sou mentora de mães. Sempre tem gente nova. Fala onde vocês estão falando. Eu moro na Espanha, estou falando de uma cidadezinha perto de Madrid. Moro aqui já há 14 anos, tenho uma filha que tem quase 10 anos, vai fazer 10 anos na semana que vem, segunda-feira. Então estamos em época aqui de celebrar essa primeira década de experiência com a vida materna, que é uma loucura, que muda muita coisa na nossa vida, é ou não é? Quem aí se sentiu impactado com a chegada dos filhos e virou outra pessoa? Eu mudei completamente. Minha formação era em jornalismo, sou de São Paulo e vim para a Espanha com 30 anos para passar um ano sabático estudando fotografia artística e acabei conhecendo o pai da minha filha, acabei ficando por aqui, enfim, só para dar uma resumidinha assim na minha história. Não achei que ia ficar mais tempo, mas decidi arriscar o relacionamento que eu estava vivendo. E aí, quando eu vim para cá, depois de uns 3, 4 anos, mais ou menos, a gente decidiu engravidar, meio que pular a etapa do estar juntos sem filhos. E quando a Nara chegou, eu acabei me deparando com um monte de conteúdo sobre a maternidade logo na gravidez. Descobri a educação positiva, que não tinha esse nome ainda na época, né? Era parentalidade consciente, o nome mais ou menos que eu estava respirando, assim, né? Lendo a respeito na época. E por conta disso, eu fiquei muito impactada, porque eu meio que provavelmente seguiria um modelo tradicional se eu não tivesse conhecido esses conteúdos. E comecei a ler tudo a respeito. Meu perfeccionismo fez com que eu ficasse muito preocupada em preservar minha filha das questões que eu podia trazer para ela por conta das minhas feridas. Deixa eu só encontrar meu roteirinho, porque eu tive que mudar de página. Achei. E aí eu, lendo a respeito de tanta coisa, que por sinal o primeiro livro que eu li foi da Laura Gutman, A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, que inclusive foi entrevistada na Tena Materna no mês passado, e a gente vai ter o episódio novo do meu podcast com a Clarissa de Achiara. Em março vai ser com a Laura Gutman entrevistada, uma coisa assim, 10 anos depois de eu ler o primeiro livro dela, nem imaginei nunca que eu ia estar com ela sendo entrevistada por mim, para poder falar sobre maternidade e essas transformações todas que a maternidade nos convida a viver. Bom, o intuito dessa live é que a gente possa falar um pouquinho da educação positiva, né? Porque eu sei que quem chega aqui muitas vezes não conhece esse termo, não sabe muito sobre isso. Eu estou em fase de inscrição da primeira turma do ano da minha mentoria, da única turma desse semestre, que começa daqui a um mês, daqui a um ano não. E quem tiver interesse em participar da minha mentoria, eu vou falar um pouquinho dela ao longo da live, explicar o que eu entrego nessa mentoria. Mas quem tiver curiosidade, já quiser participar do processo seletivo, pode escrever formulário nos comentários, porque assim vai ativar lá um fluxo no direct de vocês e vocês vão receber o link para entrar no formulário. Aí vocês preenchem lá as histórias de vocês, as dores de vocês, os desafios que vocês estão tendo. E aí, se eu sentir que a mentoria serve para vocês, eu vou buscar vocês no WhatsApp para a gente conversar e eu explicar o que a mentoria pode entregar, e, enfim, né, para a gente fazer um combinado. É muito importante que quem entre realmente tenha uma expectativa ajustada do que eu vou entregar, por isso que eu faço esse filtro, para ninguém entrar aí achando que é uma coisa, e porque também muitas chegam entusiasmadas por um vídeo meu, alguma coisa minha, se identificam comigo, mas não entendem direito o que é a proposta da educação positiva, o que é o trabalho com a criança interior, e tem toda uma linha ali de uma abordagem específica, uma metodologia que eu criei praticamente a partir de todo esse conhecimento que eu comecei a adquirir desde 10 anos atrás que a Nara nasceu, nesse contexto que eu disse, né? Eu fiquei muito preocupada quando eu descobri a parentalidade consciente, em fazer errado com a minha filha, em repassar para ela muitas das minhas dores. Eu comecei a ter consciência de que eu tinha padrões disfuncionais na gravidez e falei, cara do céu, eu preciso fazer alguma coisa pra poupar minha filha, coitada dela, ela tá... Nossa, ela vai estar muito estragada se eu não fizer alguma coisa. E eu sei que essa dor de muitos de vocês, né? Essa sensação de que, eu preciso não repetir os erros dos meus pais, eu sei o quanto doeu, e eu sei que
o que mais dói é que muitas vezes a gente toma essa decisão e na hora do vamos ver, a gente se vê repetindo, a gente se vê fazendo aquilo que doeu tanto na gente, fala, meu, como é que pode? É muita incoerência, é muita incompetência. E como a gente também não sabe lidar com os próprios erros, aí vem o chicotinho, né? Tratando a gente como se a gente fosse o último cocô do cavalo do bandido. É ou não é? Vai dizendo pra mim que vocês não sentem isso. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa muito feia, uma bruxa, uma pessoa terrível, uma péssima mãe. Todas essas dores também são trabalhadas dentro da minha mentoria, porque eu sei que é muito difícil a gente realmente aceitar nossas imperfeições quando nós somos frutos da educação tradicional. Eu quero trazer muito isso para vocês. O quanto a gente tem dificuldade por ser fruto da educação tradicional. Então eu não sei aqui quem teve a oportunidade de estar na minha live de 2 semanas atrás. Vocês estiveram falando sobre criança interior? Se não viram, a reprise tá no YouTube, tá aqui no feed também, mas é um saco ver pelo Instagram. Prefiro ver lá. Né? A Karen falando aqui, prazer estar aqui. Tava com vestimenta de te ouvir, porque a Karen foi muito, muito assídua nas lives do ano passado que eu fiz também, que eu me lembro de você. Na hora que eu vi você respondendo caixinha, eu falei, Karen por aí. Mas é um prazer, assim, tanto receber quem é seguidor antigo, como também quem tá chegando agora. Sejam todos bem-vindos, tá? Mas o ponto é, nessa live de 2 semanas atrás, eu falei sobre a criança interior, que é um dos temas que tá sempre sendo abordado aqui no meu perfil e que não é todo mundo que entende direito, porque para muitos é novidade. Não é comum, né? Nem em processos terapêuticos a gente costuma ouvir. Eu que já fiz um monte de coisa de terapia na vida, que sou perebenta, já testei um monte de coisa. Raramente eu vi terapeutas falando esse termo específico, a criança interior, agora vamos fazer um trabalho para resgatar, para visualizar, para entrar em contato. Na verdade, isso está acontecendo porque é a dor da tua criança. Tipo, 2 ou 3, entendeu? De vários. Então, é interessante a gente trazer esse conhecimento. E só para resumir, para não repetir a outra live, né? Para não ficar aquela coisa, eu vim aqui escutar a novidade, mas ainda vai repetir a live anterior. Não. A metáfora que a gente... o termo da criança interior é como se fosse uma metáfora, como se fosse da gente falar sobre aquilo que a gente lembra, ou melhor, as memórias que a gente tem a respeito da nossa infância, né? Aquilo que nos aconteceu, todos os registros que a gente tem da nossa infância que muitas vezes não estão na memória consciente, mas que estão no nosso corpo. As vivências que a gente teve lá no passado, elas não ficam no passado. E mesmo que a gente não se lembre delas, elas ficam registradas, sim, aqui no nosso corpo. E elas ficam muito evidentes e a gente consegue identificar a partir da forma como a gente se sente, como a gente pensa e como a gente reage no mundo. Então, muitas vezes, sem ter noção, nós estamos agindo a partir da nossa criança interior, com a energia dela. E isso fica muito evidente na maternidade, quando a gente tem dificuldade de lidar com alguns comportamentos dos nossos filhos. Então, assim, é muito curioso porque na própria seleção aí das pessoas que têm realmente perfil para entrar na mentoria, né, nesse processo seletivo, eu tenho feito entrevistas com as pessoas, né, com essas mães pelo WhatsApp e tal, vou conversando com elas e pergunto, né, qual que é a sua maior dificuldade com os seus filhos, né? E aí, de repente, vem alguém e me fala, nossa, eu surto quando eles estão brigando, eu não consigo me conter. Ontem mesmo eu estava falando com uma mãe que estava contando essa história. E eu nem preciso, assim, eu vou ser discreta, mas na verdade eu não preciso porque o que eu vou contar aqui poderia ser a história de muitos de vocês, com certeza. Não tem nada que eu tô entregando dela que seja muito pessoal, mas porque eu até vou farejando e vou, tipo, perguntando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e no final elas acabam dizendo que sim. Mas assim, a dificuldade dela, onde ela explodia, era quando eles brigavam entre si. Aí eu já perguntei, como que foi lá atrás? Primeiro, você tem irmãos? Tenho. Tenho uma irmã. Que a diferença da idade era parecida ainda, tipo, das 2 crianças, das filhas e dela com a irmã. E aí o ponto era que quando você se dava bem? Não, a gente brigava muito. E o que sua mãe fazia? O que seus pais faziam? Bom, minha mãe surtava, minha mãe gritava, minha mãe batia. Aí começa, né? Castigava, rotulava, comparava, a sensação era de que a outra era a preferida. Eu falei, então, ou seja, tem um monte de dor em relação à minha experiência de ter tido uma irmã onde tinha muitos conflitos e a intervenção da minha mãe era de um jeito com impaciência, com castigo, com hostilidade. Tinha alguém lá que estava compreendendo a situação e tentando intermediar? E aqui, só para fazer um parênteses, não é a intenção minha aqui ficar crucificando essa mãe, dizendo que, nossa, que mãe horrorosa, olha só o que ela fez. A mãe estava seguindo o que ela também recebeu, estava no padrão dela, na dor dela, na inconsciência dela, no processo dela, no tempo dela, enfim. Isso é relevante para a leitura que eu vou fazer. O que é importante a gente entender? A vivência da pessoa que vem me procurar, que é de muitos de vocês, né? Eu acredito que muitos vão se identificar. Nossa, aconteceu mesmo comigo. E eu tenho dificuldade também de lidar
com a briga. O que acontece? É como se, pela experiência dela, o que ela acaba concluindo, mesmo que inconscientemente? Poxa, conflito, cara, é um problema, né? Tipo, gera, é um sinal de alerta, um sinal de alarme, é uma ameaça, porque toda vez que eu discuto com a minha irmã, na sequência tem uma resposta. Já é difícil entrar em conflito, né? Já não é uma coisa simples. Mas aí a resposta que a minha mãe dá também é de avançar em cima de mim, é de me rotular. Eu sempre era culpada, eu apanhava. Então, assim, você consegue entender que tem perigo, alarme, conflito, alarme. Outra coisa que pode acontecer muitas vezes, só para vocês entenderem que nem sempre a dificuldade de lidar com o conflito dos filhos vai ter associação. Você pode ter sido filha única, por exemplo, né? E ter esse problema. Associação com brigas com os irmãos que eu tive na infância, às vezes os pais se pegavam entre si. Havia um pega pra capar constante, assim, sabe? Eles estavam sempre discutindo, às vezes tinha violência doméstica, às vezes a criança presencia cenas horríveis, às vezes tem sangue na cena, às vezes tem ameaça de morte, às vezes tem uma mãe que apanha. Então, assim, de novo, conflito me faz lembrar. Eu tive uma pessoa na mentoria que entrou uma vez, acho que eu até contei esse bobear na última live, que falou que os pais brigavam tanto, era tão desesperador, que quando ela ouvia, o pai tinha problema com álcool, né, batia na mãe, quando ela ouvia o barulho da maçaneta, ela já entrava em estado de alerta, já ficava desesperada. E hoje, adulta, antes de entrar na mentoria, principalmente, né, porque depois foi amenizando com os recursos de autorregulação que eu fui oferecendo lá dentro para ela poder trabalhar essa dificuldade que ela tinha, né. Mas hoje, na vida adulta, ela em casa, ou em qualquer lugar, se ela escutasse o barulho da maçaneta, ela ia direto para aquele lugar, o corpo dela já ficava todo em estado de alerta e ela ficava com aquela ansiedade de que parece que vai acontecer alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer, né? Isso é sinal de trauma. Isso é o corpo registrando uma coisa, uma informação, né? Tipo assim, papai chegou, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que seja um dia normal e pode ser que seja um dia péssimo, vai saber? Se prepara, porque alguma coisa, sabe? Tipo, o corpo se preparando para tentar lutar ou fugir, mas ele não tem escolha, não tem para onde ir. Então ele fica lá só entuchando aquilo, tá? Então tem também essa possibilidade. Mas no caso dessa outra mãe, a questão era que ela tinha tido uma vivência ruim com aquilo. Então quando ela via os filhos brigando, ela entrava em estado de alerta. A criança dela era ativada com a lembrança daquela dor, né? Ainda que de repente ela nem tivesse consciência, falando, puxa, não sei o que acontece que na hora eu avanço pra cima deles e eu fico descontrolada, é a hora que eu grito, é a hora que eu não consigo ter empatia, é a hora que eu intervenho da forma menos adequada e justamente que eu não queria ser. E aí eu expliquei, é porque você ainda não trabalhou a dor dessa criança, você ainda não trouxe segurança para ela, entender que aquele conflito que tá acontecendo não tem a proporção de todas as dores que você passou em relação àquilo, entendeu? Você não tem uma mãe que vai vir brigar com vocês nessa situação para poder bater em você porque você tá em conflito com a criança. E outra coisa que acontece também muito comum é a pessoa ficar pressionada, ver se vocês falam para mim se isso acontece com vocês. Meu Deus do céu, se continuar assim, como que vai ser lá no futuro? Né? Que é outra coisa que tira a gente do momento presente, faz a gente ir lá pra frente, e aí gera aquela ansiedade, então a gente fica querendo, dar um jeito de cortar o mal pela raiz, né? Porque se eu permitir que isso continue acontecendo, esses irmãos nunca vão se dar bem, eles vão ficar mal um com o outro, vão ficar, vai saber como vai ser a relação, vão ser anos de inferno, nossa, vai ser sempre assim, como assim, Isso acontece com vocês? De vocês ficarem presos naquilo que pode acontecer, e aí não conseguem lidar com aquilo, então já começam a ter uma intervenção um pouco mais rígida e controladora com os próprios filhos naquele momento. Ou seja, o que está acontecendo? Tem aí uma desconexão com aquele momento presente. E aí eu já vou aproveitar e introduzir um pouco do que é a ideia a diferença entre a educação tradicional e a educação positiva, né? Por quê? Por que acontece na educação tradicional? O que um pai tradicional faz numa hora dessas? Ele olha geralmente para a criança sempre com uma psisma, assim, de que tem uma má intenção, de que, nossa, ela tá fazendo de propósito, ela tá indo pro mau caminho, tem que cortar o mal pela raiz. Porque tem um pouco da pedagogia nebulosa, né? De que olha essa criança como se fosse um serzinho que, se eu não controlar, se eu não moldar, se eu não ficar em cima, a chance de ir pro mau caminho é muito grande. Então, qual que é o comportamento que eu considero inadequado? Eu quero, inibir, e o quanto antes arrancar a criança para que ela não crie, costume de se comportar assim, não pode ser desse jeito. Só que quando eu tô com essa forma de olhar para a criança, como se ela tivesse uma má intenção nata, né? Que é completamente o oposto do desenho original do ser humano, que a gente sabe que nasce generoso, bondoso,
eu corro o risco de abrir mão de qualquer estratégia para conter. Porque, tipo assim, o importante é interromper o comportamento. É ou não é? Né? Então, eu vou lá e acabo ameaçando, gritando, sei lá, chantageando, obrigando, vai ter que dar abraço. Não tem essa. Irmão tem que ser amigo, dando sermão, fazendo algum tipo de lição de moral, invalidando a dor da criança que tá sofrendo. E aí, cara, nessas horas eu corro o risco de invisibilizar mesmo a dor da criança. Porque o que acontece? Eu tô querendo obediência, eu tô querendo comportamento adequado a qualquer custo. Mas na educação positiva, né, na criação consciente, o que a gente entende? Como que a gente aborda, né? Como é que a gente faz para abrir mão então disso? Mas, Maíra, eles estão brigando, eles têm que parar de brigar, não posso simplesmente permitir, né? Ah, eu vou lá e o que eu faço para poder garantir que eles se deem bem se eu não posso ir lá e corrigir a criança, né, do jeito com o único repertório que eu tenho. Você tá tirando as minhas estratégias, o que eu conheço, né? Tipo, eu entendo você, porque a gente fala assim, cara, você não pode ser por essa linha. E rola aquele medo. Então eu vou deixar que eles se peguem? Não é por aí. Mas eu sempre vou tentar observar o que tá por trás do comportamento da criança. A gente sempre vai ter na cabeça assim, cara, primeiro, comportamento é comunicação. Se eu tenho uma criança, por exemplo, que tá geralmente, vou colocar aquele exemplo clássico, a criança mais velha que tá, de repente, batendo no irmão mais novo, empurrando o irmão mais novo, ou, tipo, brigando com o irmão mais novo, provocando o irmão mais novo, fazendo uma coisa contra o irmão mais novo, né? Porque rola aí essa dificuldade maior, geralmente, da criança mais velha com o mais novo. Aí vocês me corrijam se eu estiver errada. Eu tenho uma em casa, mas pelo menos eu sigo muita gente, eu sei como funciona e estudo muito sobre isso, né? Mas, se eu vou simplesmente na ideia de que, cara, ela não tem o direito de fazer isso, ela não pode tratar o irmão assim, eu posso ficar com aquela ideia de ficar convencendo de que você tem que tratar bem seu irmão, você não pode tratar, ele é menor que você tem que ser exemplo, e começa com um monte de história, ou então fica bravo, vai defender o mais novo, e toda hora ficar, tipo, colocando o mais velho como assim, você tem que aprender a se conter, você não pode agir dessa forma e ponto. Só que se a gente entende que, muitas vezes, o que a gente chama desses ciúmes, né? Ah, ela tá com ciúmes, é por isso que ela tá agindo assim. O que significa esses ciúmes? Esse ciúme significa, cara, eu tô insegura do amor da mamãe. Porque desde que chegou essa criança, esse bebê, eu sou tratada diferente. Na verdade, existe um processo de luto da criança mais velha, né? E olha que bonito se a gente consegue olhar para isso com essa empatia, com esse olhar, né? E com essa confiança de que a criança sempre está agindo no limite dela e fazendo aquilo que é possível, que está ao alcance dela. Como que eu faço para enxergar a perspectiva da criança e conectar com a dor dela e entender que ela não faz aquilo por má intenção? Ela faz aquilo porque ela está pedindo socorro. Vocês conseguem? Agora tenta. Quem tem irmãos? E esteve nesse lugar de receber um irmão mais novo? Isso sim, eu recebi. Meu irmão nasceu 7 anos depois de mim. Eu tinha uma de 3 anos a mais que eu. E depois ele chegou 7 anos depois e eu vivi essa dor. Mesmo já sendo grandinha. E sendo bebê, eu sei que essa dor é muito maior. Porque realmente tá tirando um posto de... Cara, eu era o único bebê da casa, eu era a protagonista da casa. E de repente eu perco esse posto. Então tem aí um processo de luto, um processo de adaptação. Uma dor que essa criança vive. E muitas vezes os pais não querem que essa criança tenha essa dor. Querem que ele celebre a chegada, né? Que a criança celebre a chegada do irmão mais novo, que ache lindo, maravilhoso, porque esse irmão é muito gostoso, porque olha só, inclusive eu tô dando de presente. Às vezes a pessoa foi filha única e fala assim, cara, foi muito doloroso ser filho único, e aí eu quero dar um irmão pro meu filho, ele tá agora sofrendo, ele tá agora dizendo que tá incomodado? Não, ele tem que agradecer, tem que ser grato. Ou ao contrário, eu tive uma vivência maravilhosa com os meus irmãos e eu quero que meu filho também tenha isso, que proporcionar isso pra ele. Então eu não entendo por que ele tá reclamando, ele tá se sentindo mal. Ele deveria estar feliz. Não tem um pouco disso? Às vezes uma expectativa dos pais de que, cara, eu não queria que fosse um problema pro meu filho. Então muitas vezes, quando essa criança demonstra de alguma forma que ela tá se sentindo ameaçada pela presença dessa criança que chegou, os pais não entendem ou não aceitam. Ou eles não pescam aquilo, ou eles não aceitam. Só que a criança não vai chegar. Imagina uma criança de 2 anos, 3 anos, falando assim, mamãe, sabe o que aconteceu? Ai, é que chegou agora que nasceu o meu irmão, tô achando tão esquisito. Tá todo mundo falando dele, todo mundo dando atenção pra ele. Ai, você toda hora ficar com ele, você tem bem menos tempo pra mim. Eu não sei, às vezes eu fico meio desconfiado, fico parecendo que você não gosta de mim igual antes, sabe? Ai, não sei dizer, eu fico meio insegura. Eu queria tanto que você
provasse pra mim que você me ama ainda? Tem horas que eu acho tão estranho. Não sei, me dá uma dor assim, um desespero, uma insegurança. Você acha que a criança vai ter capacidade de elaborar isso, de entender que é isso que está acontecendo e te comunicar com essa clareza? E mesmo que se comunicasse, eu nem sei se você daria trela, porque você tentaria falar, não, meu filho, imagina, não tem problema nenhum, não é assim, você tá viajando. Tudo isso são vozes da sua cabeça, nada disso condiz com a realidade. Mamãe te ama muito, imagina. Você é maravilhosa, incrível. Mas, primeiro, a criança não vai comunicar desse jeito. Como que ela vai comunicar? Empurrando o irmão. Ficando desesperado, chorando mais, voltando a, sei lá, a pedir o peito, ou então dormindo pessimamente mal a noite inteira, entendeu? É através do comportamento que a criança vai mostrar que dentro dela tem alguma coisa que não tá legal. Então, na educação positiva, a gente está muito mais preocupado em tentar decifrar o que essa criança está comunicando. Qual é a necessidade que não está sendo atendida? O que ela tá demonstrando com esse comportamento? Né? Por que ela tá mais chorona? Por que ela tá mais agressiva? Por que ela tá dormindo pior? Por que ela tá pedindo tanta atenção? Né? Aí eu vou e começo a falar, puxa, será que ela tá se sentindo insegura do meu amor? Será que tá faltando presença da minha parte? Será que tá faltando paciência da minha parte? Porque muitas vezes também a mãe fica tão estressada porque ela tá tão sobrecarregada, cuidando de dois, o bebê pedindo 15 mil coisas. E como a criança mais velha começa a ficar mais difícil de tratar, porque o comportamento dela, né, a insegurança dela vem através de um comportamento mais desafiador, essa mãe fica assim, cara, você tem que me poupar, você já é grande. Nossa, não, você não pode se comportar desse jeito. Não, a mãe já te deu atenção, para com isso. Não, você tá pedindo demais. Olha, se você continuar desse jeito, eu vou te colocar no quarto. Para com isso. E aí é muito louco, né? Porque se a gente vai com a lógica da educação positiva, o que a gente entende? Quanto mais desafiadora tá a criança, mais apoio ela precisa. Porque você entende que uma criança que tá se sentindo bem, ela não vai se comportar mal. Ela não vai sair batendo no irmão se ela tá se sentindo nutrida, se tá se sentindo confiante, se tá se sentindo pertencente. E aí, o que é importante a gente aprender para poder evitar cair nessas pegadinhas de interpretar mal a criança, né? E ficar, de repente, com essas cismas e acabar abrindo mão de, tipo, acabar utilizando essas estratégias de castigo, de sermão, de, sei lá, ameaça, chantagem, qualquer coisa dessas, ou até perder a cabeça. É muito importante conhecer a natureza da criança. É muito importante conhecer as fases de desenvolvimento. É muito importante saber como é o desenho original do ser humano. É muito importante, isso eu ensino na mentoria. Quem tiver interesse em participar do processo seletivo pode digitar formulário para receber o processo seletivo da mentoria, que está com inscrições abertas e formando um grupo lindo. Já estou com quase 60% das vagas preenchidas. Mas, o que é importante? Eu tenho que conhecer as necessidades básicas da criança, universais, para poder conectar com aquilo que ela pode estar precisando, para poder conseguir identificar aquilo que ela está precisando nessas horas, sabe? Porque senão eu fico com uma expectativa falsa. Eu fico esperando algo que a criança não pode me oferecer. Então, por exemplo, lá na mentoria eu faço, num dos módulos, né, que eu explico, inclusive da teoria polivagal, eu vou passar um panorama de como que é a teoria do apego, né, que é um dos pilares da educação positiva, inclusive, mas eu vou falar sobre quando a criança chega no mundo, o que ela está esperando, né? Aí tem o Gabor Mate, por exemplo, o Gabor Mate que vai explicar que duas necessidades básicas da criança são o afeto e a autenticidade. O que significa isso? É primordial para a criança ter o vínculo com o cuidador principal. A criança chega ávida por conexão, por amor, né? Ela quer se vincular com os outros, ela quer estar ali numa relação com os cuidadores dela. Né? Então ela espera ser atendida, ela espera ser vista, ser amada, ser aprovada, exatamente como ela é. E aí, o que é importante também para ela, que é primordial? Autenticidade. O que significa isso? Ela quer ter o direito de se expressar, de ser quem ela é. Ela quer ser aceita como ela é. Entendeu? Ela quer poder, tipo, chorar as emoções dela, expressar as emoções dela, chorar, sentir raiva, sentir medo, com liberdade, sem ninguém ficar, tipo, corrigindo ela, né? Olha que... E aí, o que pode acontecer de problemático? Muitas vezes esse adulto, quando ele não tem essa consciência, esse conhecimento, não sabe dessas necessidades da criança, muitas vezes ele vai interpretar um comportamento que é esperado, como se fosse falta de educação, como se fosse alguma coisa que é inaceitável, era assim, ela não pode fazer isso, por exemplo. O que acontece, por exemplo? Exemplo clássico, as emoções. As emoções desconfortáveis, né? A criança é muito fácil de você amar quando ela tá se comportando bem, quando ela tá bem. Agora, pega uma criança que tá
virada no giraia. Pega uma criança que fica irritada com alguma coisa que de repente começa a ficar agressiva. Pega uma criança que de repente começa a chorar ou ter um ataque de birra. Ou pega uma criança que tá tendo medo e tá precisando de você no momento que você não tá disponível e fala, ai, meu, não tô afim de descansar, ela tá querendo dormir comigo, ai que saco, não tô afim, filha, não tem monstro nenhum, volta pro quarto. Que era o que minha mãe fazia. Eu nem me atrevia a bater na porta do quarto dela, porque eu já sabia que ela ia me dar bronca. Então eu voltava pra poder pra lidar com os meus pesadelos sozinha, sendo que na verdade eu tava desamparada. Eu tive que aprender a suportar estar sozinha pra poupar a minha mãe ou pra evitar a hostilidade da minha mãe. Eu não quero tomar bronca. Então, o que acontece? Muitas vezes, a forma como o adulto demonstra que não tem espaço para você trazer essas questões, sinto muito, que no fundo se você for você mesma agora, ó, acabou a energia amorosa. É um amor condicionado. Tipo, eu não aceito. Eu vou ficar brava se você ficar brava, eu vou ficar... vou mandar você ficar quieta se você começar a chorar à toa. Que é motivo para choro, né? Para com isso, não faz sentido nenhum. Engole esse choro, que já foi, né? Já não tem... Porque também depende, né? Tem a mãe que faz de um jeito muito assim, tipo, meu, não tô afim, isso daí é errado, e tenta cortar, e tem a mãe que entra em desespero e fica, pelo amor de Deus, para com isso. E a criança também vai percebendo, falando, nossa, quando eu choro, minha mãe fica tão desesperada que é melhor eu ficar quietinha e parecer que eu tô bem, mesmo estando mal. Tem N motivos que fazem com que a criança esconda a autenticidade dela. Pra quê? Para garantir o afeto. Lembra que eu falei que eram duas necessidades básicas? Afeto e autenticidade? Eu quero ter o vínculo com essa pessoa, eu não posso abrir mão do vínculo, e eu amaria poder ser quem eu sou. Porém, se ser quem eu sou coloca em risco o afeto, o amor dessa pessoa, se esse amor que eu entrego, que minha mãe entrega pra mim, está condicionado à forma como eu me coloco, à forma como eu me comporto, eu vou ficar quietinha, vou fazer de tudo pra inibir isso daí, vou dar um jeito de inibir para poder garantir o amor dela, para garantir o afeto. Vocês entendem o que vai acontecendo, essa desconstrução? Por isso que o castigo funciona, né? Funciona. Por isso que o controle que a gente oferece, né, que a gente usa na educação mais tradicional, acaba muitas vezes fazendo com que os nossos filhos obedeçam. Eu garanto essa obediência, muitas vezes, da criança boazinha, porque eu tô colocando em risco o afeto toda hora que ela falha, entendeu? E a criança não quer. A criança boazinha, ela não quer arriscar perder o afeto. É muito, 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 muito importante pra ela. Vocês entendem? E aí, a Maíra, mas não é toda criança que obedece, né? Tipo, ainda que a gente use isso, tem as que elas são desafiadoras, pelo amor de Deus, são opositoras, que ficam lá, que são terríveis. Essa criança como sofre. Ui, é pesado pra ela. Mas o que essa criança tá fazendo? Na verdade, ela é uma dádiva de Deus. E se você foi a criança terrível, cara, comece a se olhar dessa forma. Porque é a criança que tá convidando essa família a olhar pra essa disfuncionalidade. Tipo assim, eu não vou fazer obediência cega. Eu não vou abrir mão da minha autenticidade. Eu me acho importante, eu me acho, assim, incrível. Eu tô conectada com as minhas necessidades e eu vou brigar por elas. Na verdade, é uma criança que tem uma força incrível. E ela tá mais próxima sei lá, de si mesma do que a criança obediente que meio que se resignou e falou, tá bom, eu vou fazer tudo o que vocês querem. Vou ficar aqui na minha para poder tentar garantir esse amor. Só que qual que é o preço que a criança terrível paga? Né? Pelo fato dela insistir com esse comportamento inadequado, porque, obviamente, quando ela tentou colocar limite em algum momento lá atrás, se sentiu desrespeitada, não vista, não atendida, porque os pais não conhecem da natureza da criança, não tem ideia do que está acontecendo, ela simplesmente fez de um jeito que provavelmente os pais se sentiram provocados, desafiados, desrespeitados, ou o que quer que seja, e ficaram naquela luta de poder. E aí ela foi ficando mais difícil, porque ela não abriu mão de tentar se fazer valer, né, ser respeitada, ser ouvida, e aí o que acontece? Os pais vão mais em cima. Então ela recebe muita rejeição, muito rótulo, muita sensação de não pertencer, ela é comparada, e aí isso afeta também, isso dói pra caramba, porque às vezes ela tem que ir com esse estigma pra, né, tipo, E muitas vezes o que ela faz? Compra o discurso de que eu apanhei porque merecia, porque eu era terrível, né? Porque, tipo, nossa, coitada da minha mãe, coitada do meu pai, o tempo todo eu tava lá fazendo assim, assim, assado. E aí eu vou lendo as histórias, né? Que vocês vão me contando as histórias, eu falei, caramba, meu, nossa, eu preciso muito ajudar essa pessoa a reconstruir a leitura que ela faz dela mesma. Porque assim, eu sempre falo, você não era uma pessoa terrível.
Você era uma pessoa não compreendida, uma criança não compreendida, você estava gritando para ser escutada. Era um pedido de socorro, olha para mim, olha para nossa relação, isso daí não tá bom. Você, inclusive, era uma chance de cura dessa família. Porque se seus pais tivessem aprendido a escutar você, a mensagem que estava por trás do seu comportamento, né? Comportamento é comunicação, e tivessem recuado e falado, nossa, eu acho que eu tô aqui pesando demais, porque se essa criança tá na defensiva o tempo todo, tá me atacando o tempo todo, né? O que que é a raiva? A raiva é um sentimento que vem quando você se sente injustiçado. Então, uma criança que tá o tempo todo com raiva, meu, ela tá em estado de alerta, ela tá tentando se defender, tá tentando se proteger. Do quê? Entendeu? Ela tá dizendo, não tô me sentindo bem, você tá ferindo a minha integridade, você tá passando do limite. Tá tentando colocar um limite. Só que se o pai não entende isso, ele vai bater de frente, então vai virar uma luta de poder constante e vai ser só desgaste na relação. E aí essa criança vai virar um adulto que muitas vezes vai se olhar com uma autoestima assim péssima também, porque fala, cara, eu era essa pessoa difícil de lidar. Então assim, eu não tenho jeito, não tenho conserto, porque eu nunca consegui melhorar. Sabe aquela coisa meio assim? Aí, se tiver criança terrível por aí, vocês me falem se eu trouxe um pouquinho de carinho. E o trabalho que eu faço dentro da mentoria é justamente fazer com que essa mãe resgate essa criança interior, né? Entre em contato com essa criança interior para poder trazer esse alento. Eu falei, gente, não era você, meu amor. Eram seus pais que não tinham consciência. Você não tinha nada a ver com isso. Você não é essa criança que merecia apanhar. Você não merecia nem nunca, nunca. Entendeu? Não tem isso. Nenhuma criança merece apanhar. Nenhuma criança merece grito. Nenhuma criança merece hostilidade, entendeu? Nenhuma criança merece ser tratada com ameaça, com medo, com controle, com essa coisa do tipo assim, vai ser assim ou assim, não quero nem saber. Entendeu? Tipo, por bem ou por mal, você vai fazer aquilo que eu mando e ponto. Porque essa intolerância, e aí de novo, eu não tô julgando os pais, entendeu? Porque realmente é falta de repertório deles e era também o modelo da época, né? Não tem nem como esperar que década de 80, 70, 90, eu recebo mães com, às vezes são avós, né? Então, tipo, tem de todas as décadas. Mas assim, lá atrás não tinha esses perfis aqui na internet divulgando com tanta difusão os estudos mais atualizados, né, da neurociências, dos estudos em relação ao trauma na infância. Cara, tem tanta coisa linda, e eu compartilho com vocês na mentoria, inclusive, tá? Tem estudo da teoria polivagal, é o antes e depois na vida. Quando você aprende como funciona o sistema nervoso de uma criança, você nunca mais vai olhar para o comportamento de uma criança com essa cisma, com esse julgamento, achando que ela faz de propósito o que ela faz. Porque você vai saber que uma criança que está agressiva, ela está em estado de alerta. Ela não tem controle. O sistema nervoso dela detectou uma ameaça e ela entrou num estado de eu preciso me proteger, eu preciso fugir dessa situação, eu preciso enfrentar esse urso, né? E se ela está em estado de alerta, a resposta é involuntária e o corpo dela torna essa criança às vezes agressiva, entendeu? Que de repente ela vai estar lá batendo, ela vai estar xingando, ela vai estar insultando, ela vai estar empurrando, ela vai estar mordendo, depende. Ela vai estar se jogando no chão. Todos esses comportamentos ficam muito claros de entender ou ela se machuca, né? Pode também, mas todos esses comportamentos ficam muito claros para poder identificar. Ela saiu dessa sensação de segurança e ela começou a se sentir insegura. Ela está num estado de insegurança. E eu, como pai ou mãe, né, olha que coisa louca. Olha como muda a perspectiva você ter um pouquinho de conhecimento da teoria polivagal. Vou tentar brindar com vocês, tentando ver se eu não estouro o tempo, porque não estava no meu roteiro falar sobre isso, mas eu sou assim, eu vou fugindo lá, vou pelo flow e vou falando. Mas assim, o que acontece com o sistema nervoso, né? Se eu tô me sentindo segura, cara, eu posso conversar com as pessoas, trocar ideia, fazer amizade, conectar com as pessoas. Eu tô relaxada, não tem motivo pra eu ficar incomodada com nada, eu não vou apresentar problemas, eu não vou atacar ninguém se eu tô me sentindo segura, certo? Tô no ambiente me sentindo segura. Aí, de repente, eu tô lá e alguém arranca o meu brinquedo. Ou, sei lá, o meu irmão fala alguma coisa que eu não gosto. Ah, vou descrever uma situação que aconteceu com uma moça que passou, com uma mãe que passou pela mentoria há muito tempo atrás, a Liz, maravilhosa. Duas crianças, o Miguel, de 9, e a Júlia, de 4. Então tava lá o Miguel brincando, desenhando, de repente a Júlia passou por trás dele, sem que ele esbarrou na cadeira dele, ele ficou bravo e falou: ai, Júlia, para com isso, você me incomodou, você me irritou. E aí ela ficou nervosa, pegou o controle remoto e pá, jogou contra a parede. 4 anos. Modelo tradicional. Nossa, minha filha não tem o direito de fazer isso é uma loucura. Ela tem que parar com esse tipo de comportamento, ela não tem o direito de ficar quebrando as coisas, ela tem que aprender que não pode. Filha, você está de castigo, por exemplo, né? Não vai, você não pode jogar. Que é isso? Dá uma bronca na criança,
e, de repente, castiga a criança, né? O básico. O que uma pessoa que tem um conhecimento de teoria polivagal, que já tem uma visão um pouco mais plugada na coisa do opa, o que será que aconteceu com a Júlia? Por que ela se estressou a esse ponto? Né? Tipo, por que ela teve uma reação tão forte de uma bronca do irmão, né? Por que ela entrou em estado... Aí eu falo, minha filha estava tranquila, de repente ela foi para uma sensação de ameaça, de insegurança, e o corpo dela, que só tem 4 anos, pelo amor de Deus, gente, ela só tem 4 anos, respondeu dessa forma. Ela pegou um objeto e tacou na parede. Isso é uma evidência de que ela se desregulou emocionalmente. O que eu, como mãe, tenho que fazer? Entender que ela ainda é muito imatura, que ela tem dificuldade, que quando ela vai para a zona de insegurança e fica em estado de alerta, ela não sabe conter os movimentos dela, ela precisa desenvolver essa habilidade. Então eu, como mãe interessada em ajudar ela a adquirir uma habilidade que ela ainda não tem, quero treinar essa menina, porque ela precisa de apoio, ela não tem capacidade de fazer isso sozinha. Por sinal, o controle inibitório, a capacidade de autorregulação, todas essas funções, essas habilidades estão dentro do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro, que é a última parte do cérebro que recebe conexão. Né? Quando a gente nasce, a parte que tem já conexões são essas partes aqui. Agora, aqui, a partir dos 4 anos que o córtex pré-frontal começa a receber conexões para começar a funcionar e ele vai se desenvolver ao longo da vida toda. Então, assim, uma criança de 4 anos, respira fundo e se acalma antes de você reagir à fala do teu irmão, entendeu? Tipo, não adianta, entendeu? Ela tá engatinhando nesse quesito, então ela precisa de um adulto calmo que corregule ela. Então o adulto tem que estar autorregulado, calmo, para oferecer para essa criança a corregulação, para que ela possa treinar. Então assim, se eu vou com ameaça, com grito, com castigo, com punição, com sermão, com bronca, com qualquer coisa, batendo na criança às vezes, né, porque tu tem pai que até bate, qualquer coisa que eu fizer para jogar mais medo, né, porque a gente quase cair, para jogar mais medo, acho que ela não ia até o fim, mas deu aquela sensação. Para jogar mais medo na criança, para poder, tipo, meio que convencer ela de que, ó, vai na base do medo, porque assim ela aprende, o que eu faço? Eu aumento a taxa de cortisol dela, porque quando ela entra em estado de alerta, a criança, ela é entuchada, o corpo, né, do ser humano, ele é entuchado por mais cortisol e mais adrenalina para preparar a gente para luta e para fuga. Pensa que tem um urso lá invadindo a nossa caverna, né? E a gente tava lá tranquilo, trocando ideia, fazendo uma rave lá na caverna, sei lá, tomando alguma coisa. E aí, de repente, chega um predador. Se eu tô no meu estado normal de segurança, meu corpo tá funcionando no meu ritmo natural, eu não tenho força suficiente para sair correndo ou para combater esse urso caso ele avance. Então, o corpo joga um monte de cortisol, adrenalina, aí meu coração começa a bombardear mais rápido, minha pupila dilata para eu conseguir enxergar melhor. Sei lá, tudo vai acontecendo de uma forma que eu consiga adquirir mais força, mais velocidade e eu possa, né, se tudo der certo, combater esse urso ou fugir dele. Se eu consigo combater esse urso e fugir dele, eu me acalmo, em seguida o meu corpo, eu tenho um radar interno que detecta que agora sim tá tudo certo, eu posso relaxar, esse cortisol e essa adrenalina descem e eu volto a me sentir tranquila, eu vou pra zona verde que a gente fala, que é a zona de segurança. Quando eu tô na zona de alerta, eu fico na zona vermelha. Só que, se esse urso continua avançando e de repente ele me pega e eu tô lá, mesmo que com uma força gigante, não consigo combater, uma hora meu corpo percebe, essa luta aí não vai dar certo, você vai morrer. Tá fudida. Não tem o que fazer. Aí o que ele fala, né? Ele vai e avisa, tipo, esquece, para de lutar, derruba tudo e congela, porque você não vai ganhar essa luta. Então ele entra em estado de dissociação. Ele tira a sensação que a gente tá tendo. Muitas vezes o que as pessoas descrevem na hora do trauma. Pensa naquela coisa. Tem gente que fala isso que acontece quando apanha ou quando tem algum abuso daqueles, outros que sente que não sente nada, né? Eu não sentia, meu pai batia em mim, eu já nem sentia nada. Ou então tava acontecendo, era como se eu não estivesse lá. Eu não sentia mais, eu apaguei. Inclusive as pessoas esquecem muitas vezes, né, do que aconteceu. Por quê? Porque tem uma preservação da psique de proteger a gente da dor que é insuportável, da sensação de ameaça, da sensação de medo que é tão grande, sobrecarrega tanto que o sistema entra em colapso. E aí você vai pra zona azul de congelamento, tá? É lá que acontece essa obediência. Funciona no grito. Na hora que eu grito, aí sim, ele faz aquilo. Mas a criança paralisa.
Ela não tá se sentindo segura, ela tá se sentindo desesperada. E o desespero foi tanto que ela, beleza, eu vou fazer aquilo que a mamãe falou, porque senão, sabe? E isso é muito perigoso, porque a gente vicia esse sistema nervoso, entendeu? Então, quando a gente olha pra criança, aí o que aconteceu com a Lizzie, né? Quando ela viu a Júlia fazendo isso. Primeiro, ela respirou fundo, ela falou, meu Deus, a minha vontade é de... é chegar no tapa, que é o que eu recebi, né? A gente tem esse impulso. Só que ela sabia que ela não podia agir dessa forma porque ela ia piorar o estado da menina e porque não era isso que ela entendia que não era isso, que não era falta de educação, não era falta de limite, entendeu? Era o corpinho dela respondendo a um estado de estresse. E ela falou, tá acontecendo alguma coisa. Aí ela conseguiu respirar, a menina acabou batendo o pé no chão, ela conseguiu ter uma resposta amorosa, e só que ela ficou intrigada. Ela falou, cara, eu preciso tentar entender por que ela tá assim, né? O que tá acontecendo com ela internamente. Porque esse é o ponto, né? Se eu entendo que vem de um mal-estar, eu, como mãe consciente, eu quero melhorar o bem-estar da minha filha. Não quero, tipo, só obediência. Eu quero que ela não precise agir dessa forma. Porque se ela tá se sentindo bem, ela não vai chegar nesse ponto de estar explosiva e de repente tacar uma coisa pela parede. Então ela vai ouvir e falar, ai, Miguel, para, não fala assim comigo. Ou até pode chorar, mas ela não vai sair quebrando, entendeu? O ponto é, eu vejo aquilo como um sintoma de algo que não tá bem dentro dela. E a minha intenção não é só corrigir o comportamento, é fazer com que a criança se sinta bem para que, eventualmente, isso reflita no comportamento, né? Então ela ficou lá intrigada, e uma hora ela tinha que sair para fazer não sei o quê. Ela falou, filha, vem comigo, a gente conversa no carro. Aí ela foi tateando a menina, perguntando. E era a época da pandemia, né? Tinha rolado uma situação que os pais dela tinham vindo pra morar com eles por um tempo, e depois, porque a coisa começou a ficar pior e tal, eles decidiram, não, a gente vai voltar. E a menina tinha se acostumado a ficar com os avós. Só que ela tava com saudade. E ela não sabia expressar de novo, né? Tipo, ai, mamãe, eu tô com saudade do vovô e da vovó, e isso tá doendo muito. Não sei o que fazer com isso. Não, não existe. É pelo comportamento. E ela tava tão doída com aquilo que tava mais sensível. Tava lá com cortisol acumulado, sei lá, com alguma coisa, com aquele mal-estar e tal. E aí a Liz entendeu. Eu falei, nossa, ai meu amor, então é por isso que você tá tão sensível, por isso que você ficou tão irritada com o Miguel. Aí a menina chorou, aí elas conseguiram conversar. Qual que é o ponto? Na hora que a Liz entendeu a origem daquilo que estava gerando mal-estar, ela teve a oportunidade de oferecer para a filha aquilo que a filha necessitava. Que era um espaço para desabafar, uma escutativa, um colo, um mimo. Vamos ligar pro vovô e pra vovó pra falar com eles na câmera, pra você falar que você tá morrendo de saudade. Ai, é tão difícil sentir saudade, né, meu amor? Nossa, eu tava tão acostumada de ficar com eles e era tão gostoso. Ai, eu entendo, meu amor. E aí a gente pode, obviamente, orientar a criança. A gente tem que ter muito cuidado nessas horas, né? Porque às vezes a gente fica tão injuriado com algo que quando a gente vê, a gente pega uma coisa e joga lá contra a parede. E aí a gente quebra o controle remoto, e o controle remoto, nossa. Aí depois tem que comprar outro, depois tem que arrumar, é um trampo, tatatã. Então a gente tem que ter muito cuidado nessas horas. Filha, eu vou te ajudar, porque eu sei que é difícil se conter, ainda mais sendo tão pequenininha. Quando a gente é muito pequenininha, a gente não consegue controlar essas coisas, tem que ter ajuda da mamãe. Então a mãe vai treinar com você. Olha a perspectiva, a gente é completamente... Imagina, se a gente tivesse sido tratado assim, quem ia ter gostado? Oh, meu Deus, não. Seu monstrinho, vai ficar de castigo, não pode. E o ponto é, se eu foco em só corrigir o comportamento, que é inadequado, ela não pode jogar o objeto e tal, não sei o quê, quem é que olha pra dor da Júlia? A Júlia continuar com aquele sentimento lá, incomodando, embrulhando ela por dentro, aquele desconforto, aquela saudadezinha, sabe? Ela não ia ter oportunidade de repente, elaborar aquilo, de trazer aquilo. A mãe dela não ia ser uma pessoa de referência pra ela trazer uma coisa quando ela tivesse com um problema. Ia ser tipo assim, não, cuidado que o urso tá em casa. Essa daí, se eu faço qualquer coisa, ela me castiga, bate em mim, briga comigo, grita comigo, sei lá, entendeu? Eu não me sinto à vontade pra procurar essa pessoa quando eu estou mal. Com 4 anos ela nem sabe direito o que ela tem, entendeu? Mas é um ser de confiança ou é uma pessoa que me oferece ameaça, entendeu? E é assim que a gente vai quebrando o nosso vínculo, que poderia ser amoroso e sagrado com os nossos filhos, entendeu? Quando a gente vai focando num desespero de garantir o tal do bom comportamento que a educação tradicional tanto preza, sem olhar porque tá provocando o mau comportamento, entendeu? Então na mentoria eu ajudo também com isso, tá? Porque eu vou te trazer um monte de informação sobre o que é essa... Quais são essas necessidades básicas da criança para você aprender a olhar, a identificar o que está por trás.
Porque se eu sei o que tá por trás, eu vou na origem da história. Ah, tá faltando então a sensação de se sentir pertencente, tá faltando conexão, ela tá se sentindo insegura pela presença do irmão, ela tá se sentindo com pouco espaço de autonomia, porque eu tô o tempo todo controlando. Eu vou conseguir entender um monte de comportamento que me preocupa por conta da capacidade que eu vou adquirir de ler o que pode estar por trás. Porque eu entendo quais são as necessidades básicas. Senão eu vou com um monte de achismos. Eu vou com um monte de ideias pré-concebidas do senso comum, de achar que a criança está fazendo isso porque quer manipular, porque quer convencer, e não sei o que, Ai, olha só, ela tá... E vários comportamentos que a gente foi impedido de ter são esperados e naturais e maravilhosos da criança. Como, por exemplo, o movimento. Quantos de nós éramos toda hora chamavam atenção porque essa criança é agitada demais, que saco, não sei o que, para com isso, tem que ficar quietinho, né? Não pode falar muito, ou não pode responder, não pode argumentar. O quanto que não tem de dor de uma criança que não pode se expressar e não pode, de repente, tentar reclamar porque tá tendo um limite posto, né? Já vou falar sobre isso. Mas outra coisa que eu queria colocar, né? Uma coisa que eu também ensino na mentoria, e quem tiver interesse, que chegou agora de repente, comenta formulário para receber o processo seletivo da mentoria por privado, né? Vai chegar lá no seu direct. Mas uma coisa que eu trabalho muito lá é como que a gente faz para criar um ambiente seguro, para que a criança se sinta à vontade para procurar a gente quando ela tá mal, né? Para ser esse porto seguro, essa referência. Porque a gente não percebe, mas muitas vezes uma das coisas que a gente faz é ficar tentando consertar aquilo que os nossos filhos sentem, aquilo que nossos filhos pensam, a opinião deles. A gente tem uma ideia pré-concebida de como eles deveriam ser, de como eles deveriam reagir. E aí a gente, muitas vezes, invalida aquilo que eles estão trazendo. Então eu vou trazer outro exemplo da mentoria também, de uma mãe que tinha uma filha de 9 anos, um filho de 16 e um filho de 18. E a de 9 anos estava numa fase muito assim de ficar muito sensível, ficar meio chorosa. E às vezes ela acabava se atrevendo a confessar para a mãe que incomodava um pouco ela, que os irmãos estavam numa fase de muitas conquistas, né? Tipo um irmão que estava indo super bem nos estudos e acabou tendo algumas coisas na escola que ressaltavam isso, e o outro que acabou tendo êxito nos esportes, então veio para a Europa para fazer um campeonato aqui. E ela começou a se sentir meio apagadinha, meio pouco importante. Acontece um monte de coisa com eles e nada comigo. E qual que era a abordagem da mãe? Ai, filha, você não tem que se preocupar com isso, é que você é muito nova. Daqui a pouco você vai crescer e vai ter suas coisas também. Você tem que dar tempo ao tempo. Quem aí não teria uma abordagem dessas? E é super, super esperado, super compreensível, tá maravilhosa. A forma como essa mãe, a boa intenção dessa mãe é super perfeita, assim, você percebe, né? Não, claro. Se você consegue convencer a criança de que uma hora vai acontecer com ela, que não tem como ela competir com os irmãos nesse sentido, você não tem como você ter algo tão incrível a essa altura do campeonato, então é só você esperar, porque uma hora vai chegar a sua vez. Faz sentido, né? Mas vocês percebem como isso, de certa forma, é um jeito de silenciar a dor da criança? É do tipo assim, filha, não tem por que você sentir isso. Como assim, se eu tô sentindo? Outro dia, inclusive, eu falei pra... A gente cai nessa, né? Mesmo sendo super trabalhado. Outro dia eu falei, filha... Isso não é motivo pra você ter raiva disso. Eu nem lembro qual era o motivo do que ela tava reclamando de alguma coisa, que ela ficou com raiva. Aí ela virou e falou assim, vai fazer 10 anos semana que vem, segunda-feira. Mãe, se eu tô com raiva, é porque eu tô com raiva. Se não fosse pra eu sentir raiva, eu não estaria sentindo raiva. Aí eu olhei assim e falei, nossa, quanta sabedoria, que coisa mais assim, impressionante, porque é isso, né? Tipo, quem sou eu, Maíra, pra simplesmente determinar pra minha filha se faz sentido ela sentir raiva de alguma coisa ou não? Quem sou eu? Eu tô no corpo dela? Eu tenho lá o termômetro dela? Eu tenho o radarzinho interno dela pra poder identificar, ó, pra mim isso daqui é algo que me dá raiva. Porque não é uma escolha dela, inclusive. É algo que atravessa. A emoção, ela surge. Ela não tem convite pra... Olha, eu tô a fim de sentir raiva. Você pode chegar aqui e me provocar um incômodo, assim, gigante pra poder... Não! É simplesmente me sentir injustiçada, me sentir invadida, sei lá, me sentir desrespeitada. Surgiu a raiva. Entendeu? E é maravilhosa a raiva, porque a raiva ela te mobiliza, ela te dá movimento, então ela te faz assim ter força pra colocar limite. Quando a gente inibe a raiva do outro, a gente impede o outro de se defender. A gente vai tirando a capacidade do outro de se defender. E aí você pensa, né? A criança boazinha, a menina principalmente, né? Que foi menina com raiva, nossa, não pode, é muito feio. Engole essa raiva. Ela aprende simplesmente a ficar quieta e se submeter. Mas o ponto é
que quando a gente tem os nossos sentimentos corrigidos, aquilo provoca um incômodo. De novo, é a minha autenticidade sendo, né, questionada. Tipo, você não tem o direito de ser autêntica. Eu não te aceito quando você é autêntica. Ou então eu tô dizendo que é errado você ser autêntica, entendeu? Você escutar teu corpo e deixar que a raiva surja em você, mesmo sem convite, é algo que é inadequado, que não é certo, que é errado. Tem algum defeito aí com você. Essa é a mensagem que a gente recebe. Então, se eu tô tentando me abrir pra alguém, contando uma dor minha, e a pessoa já vem corrigindo meu sentimento, eu vou ficar quietinha e vou parar de falar. Ou seja, se o outro não oferece uma escuta ativa, a pessoa se fecha. E aí o que aconteceu? Eu comecei a instruir ela. Falei, olha, eu entendo a sua intenção, acho perfeito, porque você quer realmente que sua filha fique em paz com essa situação. Porém, pensa o quanto que você não tá dificultando ela de processar, né, de realmente tirar esse desconforto de dentro, pelo fato de você não estar deixando que ela traga tudo que ela precisa. Experimenta conectar com a dor dela e validar aquilo que ela está sentindo. Aí ela começou a falar, puxa, filha, é verdade, né? Deve ser muito diferente. Deve ser muito difícil ver os irmãos mais velhos, até porque você tem uma diferença grande de idade. Aí você começa a falar, né? Tipo, entender. E eles fazendo um monte de coisa, já com uma idade de fazer 15 mil coisas e de repente tu não tá viajando, o outro tá ganhando prêmio, não sei do quê. E parece que toda a atenção tá pra eles e você se sente meio apagada, deixada de lado. Você fica pensando, puxa, eu entendo, né, meu amor? Como é que você tá se sentindo? E é lindo quando a gente faz isso, porque os nossos filhos, eles não precisam de solução. A gente não tem ideia, mas a gente acha que precisa resgatar eles da dor, que tem que ficar trazendo conselho, que tem que trazer uma solução, que tem que convencer de que não precisa ficar preocupado com aquilo, mas o que eles mais querem é escuta. É espaço para se expressar. É ter alguém lá testemunhando a dor deles e falando, eu me importo com você, meu amor. Eu não consigo imaginar o que é sentir isso. Eu queria muito que você estivesse bem, mas se você não tá bem, eu tô aqui para te escutar, para te dar colo. Eu sempre falo para minha filha assim, filha, todos os problemas que você tem, que eu não tenho como ajudar a impedir que aconteça, não tenho como, sabe, mudar, enfim, não é tudo que eu vou poder intervir, tem coisas da vida que a vida vai trazer para você e eu vou ter simplesmente que ver você passando por isso. Tudo aquilo que eu não tenho como ajudar a ser diferente, eu tô aqui para te apoiar, para ser colo para você, para te escutar, para que você chore comigo, o que você precisar, você não tem preocupação nenhuma, eu sempre vou estar com você, sempre, 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 sempre que você precisar. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a criança vai crescendo e a gente às vezes acha que ela já devia aprender a lidar com isso. Não, não devia. Que bom que ela ainda tem a confiança de vir atrás de mim quando ela tá mal. Mesmo com coisas que parecem banais, entendeu? Então, por exemplo, com a minha filha, ela já passou por 5 cirurgias até os 6 anos de idade. Putarinha, o que você vai dizer? Eu não tenho como resolver, não tenho como impedir. A vida trouxe aí uma malformação na mandíbula dela. Teve que fazer 2 só pra colocar e tirar o distrator mandibular da coisa dela, da mandíbula dela. Entendeu? Então são coisas assim. A única coisa que eu posso fazer é lamentar junto com você, tá com você, e depois que a criança tem realmente um espaço, sem eu ficar cortando, sem eu ficar abreviando, sem eu ficar naquele desespero, tá, agora já deu, vai. Não precisa, não é pra tanto, que também acontece muito. Quando eu consigo chegar nesse lugar onde ela realmente descarrega, aí ela libera aquilo. Aí ela fica bem. Então foi a partir desse momento que essa mãe conseguiu ver diferença no comportamento da filha. A filha ficou menos chorosa, ficou mais confiante, ficou menos presa naquele tema, entendeu? Porque senão a coisa fica lá pendente. E talvez ela até pare de trazer pra você, mas aí ela vai pro quarto, né? Muitos adolescentes que vão pro quarto, inclusive que ficam fechados, é porque perceberam que não tinha esse espaço. Por que eu vou ficar aqui trocando? A resposta qual que é? A pessoa não tá realmente disposta a me ouvir, ela não tá aceitando a minha autenticidade. Eu não tenho espaço pra sentir nessa casa, pra ser eu mesmo, então eu vou ficar no meu quarto. Entendem que é um resultado? Então, assim, é muito delicado isso, porque realmente a gente tem que se observar, porque às vezes a gente tá colaborando. E a solução é essa, é a gente aprender a adquirir essas habilidades todas, tá? Aí tem uma questão, né, que eu fiquei de falar sobre a permissividade, e já tá com quase 1 hora de live. E eu faço muito isso, mas tudo que eu falei tava dentro do script. Deixa eu só pegar aqui, pra ver se eu não pulei nada. Mas assim, o ponto é... E aí muitas pessoas vão perguntar, mas aí, um grande medo que as pessoas costumam ter é, se eu for abrir mão do controle, se eu não for por essa via do castigo e tudo mais, a sensação que dá é que eu vou deixar a criança fazer o que ela quer. E outra interpretação que a gente tem é,
Tá, e você tá falando que é muito importante respeitar a criança, aprender sobre as necessidades dela, saber atender tudo que ela tá pedindo, o que tá por trás do comportamento. Será que eu não tô passando mão na cabeça dela? Será que ela não vai ser fraca demais na vida? Será que ela não vai entender que ela pode tudo, sendo que na verdade o mundo não é assim? Porque assim, eu posso tratar ela super bem em casa, mas aí ela vai chegar lá fora e vai todo mundo ficar em cima dela, coitada dessa menina. Ela não vai ter força para poder enfrentar o mundo. Ela vai ter uma visão ingênua de que todo mundo sabe, todo mundo é empático, e é mentira! Eu sei, gente, eu sei, eu já passei por isso. Foram as primeiras dúvidas que surgiram quando eu comecei a ler. Graças a Deus eu tava grávida, deu tempo de eu trabalhar muitas dessas crenças logo no comecinho. Então eu vou brindar vocês com algumas percepções. Primeiro, a ideia de que a gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo duro lá fora, endurecendo com eles dentro, para mim parece uma coisa muito incoerente. Porque assim, desculpa, se eu quero um mundo diferente, um mundo empático, eu vou entregar adultos simpáticos para o mundo, para poder povoar com mais pessoas que saibam entregar respeito, que tenham referências de empatia, do que, simplesmente vou entregar um monte de gente que tá acostumada a ser maltratado, porque aí tudo bem, né? Tá todo mundo vai ser maltratado mesmo. Não, mas eu quero pessoas que saibam tratar bem. E para tratar bem, eu tenho que ser bem tratado. Entendeu? Eu tenho que ter uma referência. Eu vou repetir o modelo do que eu recebi em casa. Então eu acho lindo quando a minha filha começa a detectar as violências do mundo. Ela fala, mamãe, a minha amiga lá, eu fui dormir na casa dela ontem, e aí hoje de manhã a mãe dela bateu nela porque ela derrubou o chá, você acredita? Eu falei, nossa filha, sério? Sério? E aí, o que aconteceu? Aí a minha amiga ficou tentando brigar com a mãe, falando, você não pode fazer isso comigo, eu sou criança. E aí a mãe dela falava assim, mas eu já falei pra você não ficar derrubando as coisas, e ontem você derrubou a água, hoje você derrubou o chá. Se justificando, mãe, você acredita? Aí, tipo, ela fica muito louca, e às vezes ela fala assim, você faz esse curso em espanhol? Porque a gente mora na Espanha, né? Ela é espanhola. Aí eu falo, ai filha, eu não faço. É porque tem um monte de amiga minha que fica pedindo, ai, seria tão bom se a minha mãe fizesse o curso da sua mãe. Tadinhas. Aí eu falo, ai, nossa, Nara, eu sinto muito, eu não tenho versão em espanhol ainda deles. Mas é duro, porque ela detecta. Mas o que acontece? Ai, mas aí ela não vai ficar sofrendo de ver as pessoas sofrendo? Que bom que ela vai ficar sofrendo, porque ela pode inclusive virar educadora parental, sei lá, ela pode espalhar essa mensagem. Mas o ponto é, ela vai ser referência de alguém que, primeiro, identifica a violência, que muitos de vocês não identificam, porque inclusive quando a pessoa vem falar apanhei e merecia, tá naturalizando violência, certo? Então, assim, é uma ferida, é um resultado da educação tradicional. Tipo, eu não quero isso na minha filha, eu não quero que ela olhe isso e ache isso bonito, ou isso natural, ou isso esperado, isso ok. Não é ok bater em criança. Não é ok bater em ninguém. Entendeu? Então, assim, se ela acha isso absurdo, ponto pra mim, que trouxe essa referência pra ela, entendeu? Outra coisa, se eu fui educada com base no respeito, se eu recebi empatia, se minha mãe olhava para o meu mau comportamento, entendendo o que estava por trás, tentando me ajudar, a chance de eu oferecer essa leitura para os outros é muito maior. Então a chance de eu ser empática com os outros é muito maior, de ser respeitosa. Então teve uma outra cena que a Nara falava assim, nossa mãe, a gente foi na Granja Escola, né, na Granja Escola, que é tipo o sítio lá, foi fazer aquelas 3 noites de viajar para fora e tal, dormir fora, e aí na noite do bailinho, que é a noite mais legal, as meninas ficaram, um monte de gente ficou estressada porque a música tava muito alta e começou a chorar. Então um monte de gente foi pra fora do baile, chorando, né? E aí a gente começou a chorar. E aí uma hora o professor veio falar assim, ele veio acolher a gente, falar, nossa, não sei o que, mas uma hora ele começou, ai, tem que parar, já chega, com aquele discurso, para com isso, nada a ver, tá, tá, tá. Aí, mamãe, ele ficou mandando eu parar de chorar, e eu não conseguia parar de chorar, eu falei, não, mas eu não preciso chorar. Ele tá, tipo... E qual que é a percepção? Muitas vezes o adulto, né, que tem essa figura de autoridade, vem falar uma coisa pra criança e a criança fica meio assim, bom, então eu tenho que consertar aquilo que ele tá falando, porque ele tá falando uma coisa, se vem dele, ele tá certo, eu tô errada. Nesse caso, por ela já ter a referência muito fortalecida de que, meu, as suas emoções ninguém pode controlar, não existe isso de alguém colocar um julgamento se já foi muito, foi pouco, ela sabia que o erro era dele. Esse cara tá viajando, tipo assim, não, ele tá... Aí eu perguntei pra ela, e você sabe por que ele fez isso? Você tem ideia, né? Por que você acha que ele fez isso? Ah, mãe, provavelmente porque faziam isso quando ele era criança, certeza. Cara, olha como tá preservada a conexão que ela tem com ela mesma. Ela não duvida de si, entendeu? Então, assim, ela não vai achando que sou fraca, deveria chorar menos, porque o professor, de repente, virou pontualmente e falou uma besteira dessas, que tem a ver com a história dele, entendeu? Ela entendeu que era uma limitação dele, que era um erro de cálculo dele, que era uma crença, uma dor da criança interior dele. Falei, mãe, é a criança interior dele, né? Tipo, ela já manja desse tema, porque eu falo muito, né? Imagina se eu falo pouco. Enfim, olha a diferença, né? Então,
Quando a gente fala dessa coisa do vai ficar fraco por causa disso, não é verdade, entendeu? E aí, ela vai entregar isso pro mundo. Então, ela tá povoando aí esse planeta. É um ato revolucionário que a gente tá fazendo. Então, a gente tá enchendo o mundo de crianças que sabem ser respeitadas. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! E que tem mais facilidade para entregar respeito, empatia, amor pros outros, que não vai ficar fazendo mentoria com a Maíra do canto maternário quando estiver na vida adulta para conseguir garantir não repassar as pereba emocional pros filhos, entendeu? Não, para eles vai ser uma coisa mais natural. Não vai precisar desses livros que a gente fica lendo, desses estudos todos, entendeu? Porque pra eles vai ser algo assim, cara, é o que foi que eu recebi. Tipo, é meio óbvio, né? É óbvio que eu não vou ficar gritando com a criança que tá desregulada emocionalmente, eu só vou piorar a situação dela, entendeu? Aí, tá. Mas tudo bem, Maíra, só que aí fica parecendo que eu tenho que preservar a criança o tempo todo, que ela não pode sofrer, que eu tenho que ficar fazendo as coisas que ela quer, porque senão ela, né? E aí eu vou cair na permissividade. Eu vou explicar que não. Primeiro, vamos entender uma coisa. A permissividade, ela não é boa para a criança, ela é prejudicial. Por quê? Porque toda criança vai precisar de limite. Não dá para você permitir que ela faça tudo. E tem uma diferença entre necessidade e vontade e desejo. Muitas vezes a criança está expressando um desejo, uma vontade, e a gente confunde com necessidade, porque a gente fica lendo que tem que atender todas as necessidades, e como ela está injuriada e chorando, eu preciso fazer aquilo que ela quer para ela parar de chorar, porque senão ela vai ficar traumatizada. É ou não é? A gente não entra nesse lugar de achar que vai traumatizar a criança com qualquer coisa. E aí fica aquele povo falando, é tudo mimimi, isso daí é tudo, agora tudo traumatiza. Não pode fazer nada e a criança parece que é de vidro. Reclama o tempo todo. E eu entendo também o desespero dessa pessoa, porque foi da forma como ela entendeu, né? Tipo assim, tudo bem tratar desse jeito, porque realmente a violência tá naturalizada e ela tá convencida de que a criança merece ser tratada assim e que ela precisa ser tratada assim para inibir o mau caminho. Lembra que eu falei lá no começo, né? Para inibir esse mau comportamento que, qualquer coisinha que eu deixar ela fazer de errado, se eu permitir que isso vire uma espécie de um vício, se ela se acostumar, ela vai achar que pode agir assim, então eu tenho que cortar pela raiz. E aí, que traumatizar o quê? O importante é que pare o comportamento. Só que essas pessoas não sabem que estão levando essa criança pro congelamento nessa coisa do tanto faz o que eu fizer, entendeu? É tudo de vidro. Não é que seja de vidro, mas é que realmente tem que estar com muito cuidado. Porque você pode traumatizar uma criança sim, quando você fica com esse ciclo de toda hora responder com essa agressividade, tá? Então, o que está por trás dessa permissividade, na verdade? Por que eu falo que favorece o adulto? Vou trazer dois motivos ocultos pelo qual a gente tem dificuldade de dizer sustentar um não, sustentar um limite. Um deles é a nossa falta de resiliência, a nossa incapacidade de lidar com a nossa frustração, a nossa incapacidade de lidar com o choro da criança. Peraí que o pai da criança tá ligando porque a Nara tá doente e deve estar querendo falar com ela. Deixa eu tirar o WhatsApp, senão ele vai conseguir ligar de novo no meu desktop. A nossa incapacidade de lidar com o choro da criança, com a resistência, com a frustração da criança. Então, assim, pensa assim, se eu não tive o meu choro acompanhado, não sei como ele conseguiu. Só avisar. Ai, Deus. No puedo hablar que estoy en transmisión. Te llamo en 30 minutos, ¿vale? Vale. Pronto. O pai da criança. Porque a Nara tá doente, gente. Ela tá em casa. Então, tipo, ele vai buscar. Só que ele sempre vem buscar assim, são 2 da tarde. Não imaginei que ele fosse ligar essa hora. Enfim. O que acontece? Oi, Sara, tudo bom, linda? Quando a criança... Quando a gente cede pra criança, né, que eu tô falando dessa coisa da resiliência, a falta de resiliência vem do quê? Eu, muitas vezes, tenho dificuldade de lidar com o choro da criança. Por quê? Porque o meu choro não foi acompanhado de uma forma tranquila pelos meus pais. Né? Eu não tive corregulação dos meus pais quando eu entrava na minha desregulação emocional, né? Quando eu entrava nesse choro desesperado. Meus pais muitas vezes interpretaram a minha frustração, o meu choro, como se fosse falta de respeito, né? A criança mal educada, ou criança exagerada, para com isso, ou tá tentando me manipular, tá se jogando no chão para poder tentar me convencer de que eu vou ter que fazer aquilo sim ou sim. Então, ou então, tipo assim, cara, para com isso, senão você vai apanhar. O que eu ouço de relato de mãe que fala que apanhava porque chorava, que era castigada porque chorava, mandada pro quarto. Minha mãe falava, boca de coisa não rasga, vai lá pro teu quarto. Então, o que significa? Ninguém me treinou pra voltar pra sensação de segurança quando eu tava estressada. Lembra que eu expliquei lá o que acontece, né? É um corpo que tá seguro, de repente entra num estado de insegurança, e involuntariamente o choro é um dos mecanismos que o corpo tem para liberar o cortisol, para poder aliviar esse mal-estar.
para poder lidar com essa sobrecarga emocional que está acontecendo naquele momento que é estressante. E se a intervenção do adulto não é a corregulação para poder me ajudar a liberar esse cortisol e voltar para a sensação de segurança, cara, o cortisol vai aumentar, eu vou entrar no máximo na zona de congelamento, né, que é quando a criança chora sozinha no berço, até cansar, né, ou fica chorando no quarto até parar, porque boca de couro não rasga. Eu vou entrando nesse congelamento, nessa dissociação. Mas eu não tive um treino de como voltar para a zona de segurança. Ou seja, esse treino, se eu tivesse corregulação constante, eu estaria treinando esse corpo a ter resiliência. A resiliência é isso, essa repetição de o que acontece, o que eu tenho que fazer com o meu organismo quando eu me desregulo emocionalmente para voltar para a sensação de segurança e me autorregular. No início, eu vou precisar do apoio desse adulto, oferecendo essa corregulação, entendeu? Só que se eu não receber isso, quando a minha criança chora, eu me desregulo emocionalmente, porque, tipo, que eu não sei o que fazer com o choro, eu entro em desespero. Então, assim, vem uma angústia que eu preciso que essa criança pare. Pega o doce, não tem problema, come. Não fica mais tempo de tela, não tem problema. Ai, não quero lidar com choro, não quero lidar com estresse. Vocês entendem? Que no fundo, o que eu tô fazendo eu estou buscando um jeito de conseguir voltar a me autorregular. O choro da criança me desespera, eu não tenho resiliência, então eu cedo e sou permissiva, não sustento o limite para garantir a minha paz, pelo amor de Deus. Quem aí identifica que isso acontece? Me fala, me joga um coraçãozinho, alguma coisa, me coloca alguma coisa aí no chat para saber. Se faz sentido. Exatamente, aí entra a teoria do nervo vagal, ou seja, e aí o que esse adulto tem que aprender a fazer? Recursos, na mentoria eu explico, eu vou ensinando vocês com vários recursos de autorregulação. Se eu não aprendo agora na vida adulta a me autorregular em situações como essa, ó, a Rafa tá falando o que acontece com ela. Se identificou. Não é difícil sustentar ou não quando você fica, meu Deus do céu, esse choro me desorganiza. A outra também, a nossa psique falou total, né? Eu também, um monte de gente se identificando. A Grazi também. Não sei se a Grazi que entrou na mentoria, tem uma Graziele na mentoria. Caroline também, a Caroline Brega sim, que tá na mentoria. Tem um monte de gente aqui que já tá no grupo. Mas esse é um dos motivos ocultos, tá? Olha, não posso ver minha filha chorar, tem gente falando, né? Todo sentido, muito. É isso, gente. E o outro motivo oculto? Esse também é pesado. Medo da rejeição. Quem não sente esse? Ai, meu Deus do céu, desespero. Fico no pavor da minha filha me odiar. Porque assim, eu não quero ela brava comigo, decepcionada comigo. E aí a gente tem aquele perfil da criança people pleaser, que fica agradando o tempo todo, porque fica desesperada, porque o pai e a mãe usam esse amor condicional para poder controlar a criança, e ela aprende rapidinho que se ela fizer tudo que papai e mamãe querem, ela vai perder o amor. Então assim, como é que você vai dizer não para uma pessoa se você ficou a vida inteira, a infância inteira, querendo fazendo de tudo para conseguir uma migalhinha de aprovação? Entendeu? Muitas vezes, e sabe que eu fico louca? Eu vou conversando com vocês no privado, né, para poder escolher vocês para o negócio da mentoria, para participar da mentoria. E aí eu pergunto, você foi a criança boazinha ou a criança mais difícil? Aí a pessoa fala, boazinha. Ah, tá, você tava querendo evitar... Que tipo de resposta, né? O que ia acontecer se você não obedecesse? Ah, eu apanhava. Mas, por exemplo, né? Aí eu falo assim, ué, mas você não era boazinha? Não, mas mesmo assim eu apanhava. Mas apanhava por quê? Ah, e os motivos são assim... As coisas mais... Quando eu não arrumava a cama como ela queria. Quando eu derrubava alguma coisa, quebrava alguma coisa. Quando eu ia mal na escola. Sei lá, coisas assim, que evidenciam ou imaturidade, ou assim, ainda não aprendi essa habilidade, entendeu? Tipo, não sei arrumar a cama exatamente como você quer, entendeu? Tipo, desculpa, eu tô aprendendo, né? Sei lá. Problema na escola, às vezes demonstra que a pessoa tá lá, inclusive em estado de alerta constante, não consegue se concentrar. Então, de novo, o que tá por trás dessa dificuldade? De qualquer forma, é alguém que precisa de auxílio, não de um esporro, não de uma bronca, não de um tapa, entendeu? De uma sova. Não faz sentido. Então, não faz sentido, gente, a lógica da educação tradicional quando a gente entende a natureza da criança e vê a ingenuidade da criança, entende? Tá fazendo sentido pra vocês? Então, o outro motivo que a gente não sustenta esse não é porque a gente quer ser amado por essa criança. Sim ou sim, a gente morre de medo de provocar qualquer tipo de incômodo dessa criança, e muitas vezes acontece, né, quando tem duas casas, né, que você fica morrendo de medo, mas na casa do pai, ele deixa fazer isso e aquilo, e aqui eu fico parecendo que eu sou a bruxa. Tem uma hora que ela vai querer ir embora pra casa dele. Eu não quero correr esse risco, entendeu? Porque lá é muito mais legal, lá parece um parque de diversões, não tem regra. E aqui é cheio de regra, então não quero ser a mãe que fica pondo regra, entendeu? Aí eu corro o risco de escorregar muitas vezes, e eu perco
inclusive, a possibilidade de criar resiliência nessa criança. Porque aí qual que é o ponto? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas aí eu fico passando mão na cabeça. Ou o fato de eu ficar acolhendo essa criança toda hora que ela tá mal, não é por aí. É por aí, gente. Porque qual que é a mensagem que eu passo, né? Muitas vezes também eu quero colocar esse limite e eu quero que a criança simplesmente aceite e fique de bico calado, e que não reclame. Que é também outra expectativa da nossa cabeça que a gente tira também desses montes de crenças que a gente tem em relação à educação tradicional. De achar que quem manda aqui sou eu, você tem que obedecer e não pode me questionar. E ai de você se levantar a voz pra mim, se responder pra mim, porque eu exijo respeito. É ou não é? E eu sei que a gente não quer ser insultado, não é isso que eu tô falando. Ai, tudo bem a criança insultar, não é isso. Mas a criança muitas vezes fica insistindo. Aí eu vou contar outra causa. No ano passado, a Nara tava. A gente saiu um dia aqui no lugar onde eu moro, que é eu moro numa cidadezinha da Espanha, super pequenininha. Morei 7, 8 anos em Madrid, depois eu vim pra cá em 2018, que é um lugar que tem 9 mil habitantes, que tá na região da zona de Madrid, que a gente chama, né? Perto das montanhas e tal, da Serra de Madrid e tal. Um lugar lindo, maravilhoso, mas que tem 9 mil habitantes, um lugar super pacato. E a gente tava na pracinha com os amigos, né, com as crianças e tal, com os filhos. Graças a Deus a gente tem um círculo de amizade aqui gostoso. E tava a Nara com uma amiguinha e eu com alguns pais lá, amigos nossos. Beleza, aí a gente cansou de ficar na pracinha e falou, vamos jantar num lugar aqui perto, que eram umas 2 quadras de lá, vamos. E aí a gente ficou numa mesa, o lugar era pequenininho, os adultos numa mesa e a Nara e a amiguinha numa mesa do lado de fora e tal. Dado o momento, elas duas terminaram de comer e a Nara veio falar, a gente quer voltar pra pracinha. E eu olhei para aquilo e falei, sinto muito. Minha filha ainda não tem malícia de ficar indo pra pracinha sozinha. Contexto de vida dela, a gente mora num condomínio fechado, enorme, com umas 400 casas, sei lá, apartamentos, né, são 21 blocos e tal. Ela tá sempre num espaço fechado, seguro, e isso eu tenho tranquilidade de deixar ela descer sozinha com as amigas, né, me sinto segura, e acho que é ok. Mas ela ir pra pracinha sozinha, mesmo sendo um lugar pequenininho, não confio na capacidade dela de se defender se vier algum adulto com alguma malícia, entendeu? Não sei lá, não vou arriscar. Aí eu falei pra ela, então, não vai rolar, meu amor. Como assim? Eu quero, mas eu quero. E minha filha, ela é muito, tipo, tranquila. Ela não é de insistir, sabe? E, inclusive, tava numa fase que ela tava comendo as unhas, né? Tipo, não roendo, mas ela tava arrancando as unhas. E isso pra gente que tá na educação positiva, a gente sabe que é sinal de agressividade contida. Não é tanto ansiedade e tal, né? Aquela coisa assim, eu arranco a minha. Ela tava com 9 anos, tá? E vai fazer 10 semana que vem, mas ela tava com 9. Mas assim, eu arranco as minhas garras pra não ter que atacar ninguém. Então, quando você observa que a criança tá roendo unha, você fala, opa, será que ela tá tendo espaço pra expressar agressividade? E aquilo tava me intrigando, tava me incomodando. Eu falei, eu tenho que começar a meio que abrir espaço, por algum motivo ela tá interpretando que ela não tem o direito de trazer a raiva dela pra fora. E eu quero que ela consiga fazer isso, porque eu sei que raiva acumulada é toxina pro corpo. Adoece, entendeu? Depois fica lá cheio de mazela, cheio de pereba no corpo e em tudo, né? Enfim. Aí ela começou a insistir. Aí eu falei, ai filha, sabe o que é? Eu não confio. Eu até confio em você, mas eu não confio nas pessoas ainda. Eu não sei se você tem ainda, tipo, sabe, facilidade pra poder se defender. Mãe, mas se acontecer alguma coisa eu vou sair gritando. Aí eu falei, tá, filha, mas às vezes assim eu não me sinto segura. Aí eu comecei a explicar pra ela, você é muito, muito, muito importante pra mim. Pra não dizer que talvez seja a pessoa, acho que você é a pessoa mais importante da minha vida, com certeza. Não posso dizer isso de mais ninguém. Então, assim, eu tenho obrigação de te proteger. Sabe? Eu não posso simplesmente permitir que você faça algo que coloque em risco a sua vida, a sua saúde ou coisas do tipo, entendeu? E eu não me sinto segura de deixar você ir sozinha com a tua amiga. E aí o pior foi que a mãe da outra falou, não tem problema. Aí depois quando ela viu que eu falei que não, então, acho que não, então, né? Aí a outra menina ficou injuriada. Enfim, o que aconteceu? Ela ficou indo e voltando várias vezes. E quem é o adulto que tá afim de ficar lidando com isso? Obviamente que eu tava muito mais interessada em terminar a conversa e, tipo, curtir meu momento, porque geralmente tô sempre trabalhando e aquele momento era, tipo, quase único, muito exclusivo, e eu tava afim, tipo, ai, não tô afim de lidar. Mas respirei fundo e comecei a olhar a parte maravilhosa daquilo. Gente, a minha filha tá insistindo, ela tá usando toda a agressividade aqui. Ela ficou com raiva e ela se sentiu no direito de vir aqui reclamar e insistir. E eu acho isso lindo, porque eu não quero arrancar isso dela. Esse senso de que, cara, eu tenho muito valor e vale a pena eu lutar por mim até o fim.
Entende? Porque a criança boazinha, ela tem isso assim, tá bom, mamãe, então, e ela volta toda cheia de raiva e engole tudo aquilo e acha que não tem o direito de se expressar e não vai atrás de nada e chega na vida adulta, não sabe lutar por si, não sabe nem o que gosta, o que quer, porque fica o tempo todo se sucumbindo e aceitando e se submetendo e aí no final não tem, entendeu? E aí eu falei, opa, ela tá aí, tipo... Então, foi meio chatinho? Foi. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui ver aquilo como se fosse um resultado positivo. Porque eu queria minha filha lá tentando lutar por si, entendeu? Vocês entendem? Só que eu mantive o negócio. Falei, não, eu não vou abrir mão. Aí eu, poderia... Eu falei, filha, eu não tô afim de ir pra praça agora, porque tá praticamente acabando. Mas em 10 minutinhos a gente vai terminar o nosso vinho, vai poder voltar pra casa a pé, entendeu? E você já brincou na pracinha, né? Aí, quando eu vi que ela tá ficando muito nervosa, eu falei pra ela, você tá ficando com raiva, né? Você tá com raiva da mamãe. Eu percebi, vem cá. Você quer ficar no meu colinho um pouquinho? Porque é normal você ficar com raiva, né? Porque, claro, eu tô te falando não por uma coisa que você quer muito. E esse é o ponto. Eu não preciso tirar a vontade da minha filha. Não preciso tirar o desejo da minha filha. Mas eu sei que aquilo lá não é uma necessidade. Eu não tô, assim, tipo, nossa, sendo negligente com ela, desrespeitosa com ela. Inclusive, eu tô colocando meu limite, que é legítimo também. Naquele momento, pra mim, era muito importante conseguir terminar. Eu poderia ser aquela mãe desesperada que quer salvar minha filha. Não, então eu vou lá com vocês na pracinha. Ai, gente, alguém termina de tomar meu vinho? Alguém paga a conta pra mim? Poderia também, né? Tipo, não tô nem julgando essa mãe, mas assim, eu poderia tentar dar um jeito de fazer... Mas eu não preciso, porque eu posso criar resiliência com a minha filha se eu acompanho a emoção dela. Ou seja, na educação positiva, a gente não espera que a criança simplesmente se submeta e fique quietinha. A gente permite que ela se incomode, porque faz parte. Entendeu? Ela tá recebendo um não. É chato receber não, gente. Quem é que tá afim de receber não? Vocês não ficam injuriados quando uma coisa acontece do jeito que vocês não gostariam? Por que você quer que a criança fique de boa? Quem é que não sai reclamando? Ai, que saco, vou ter que esperar tudo isso. Essa fila vai ficar gigante. Ai, que ódio, não queria ter que esperar. Sei lá, o que pode tirar vocês do eixo, entendeu? Que pode deixar vocês incomodados. A gente tem o direito. Agora, a criança ficar reclamando, puxa, ela deveria entender e parar de me atazanar. Me deixa aqui tranquila, comendo com os meus amigos, terminando a conversa. Só que se eu realmente mostro pra ela que eu me importo, que eu me interesso, que eu tô lá disponível, que eu sei sim que é duro, que é chato mesmo, né? É chato, não. Puxa, filha, eu te entendo super. Eu não posso te permitir ir pra praça, mas eu posso te dar colo se você quiser. Aí ela foi, uma hora ela... acho que ela nem quis ficar muito no colo, porque tipo assim, não, tô aqui com a Manuela, deixa que eu vou brincar com ela, não tem problema. Aí elas encontraram alguma coisa pra fazer, porque elas estavam cheias de coisa, caderninho, não sei o que, dava pra improvisar, entendeu? Não era nada do outro mundo. Mas vocês entendem, dá pra manter o limite. Tipo, não é abrir mão de limite, não é ser permissivo, não é isso que a gente tá sugerindo. O que a gente tá sugerindo dá pra colocar de uma forma respeitosa, dá pra entender por que a gente cai nesse lugar, que muitas vezes tem que trabalhar uma dorzinha aí da criança interior, esse medo da rejeição tem a ver com uma ferida lá da criança, né? Esse desespero de não saber lidar com o choro tem a ver com uma ferida da criança, com traumas nossos. Então, tudo na mentoria eu vou trabalhar. O que tá por trás também da sua dificuldade, entendeu? Eu pego o comportamento da criança e ao invés de achar que aquilo é o ó, que não deveria estar acontecendo, minha filha não deveria ficar enchendo o saco, não deveria reclamar, eu vou e falo assim, cara, o quanto de habilidade para tentar questionar, né? Tipo, o quanto dos meus questionamentos eram colocados eram controlados pelos meus pais. Eu não tinha o direito de me expressar. Porque é isso. A criança que tá me incomodando porque reclama demais, eu não tive espaço para reclamar. A criança que argumenta demais, certamente eu não tive espaço para argumentar. Ou, quando eu argumentava, eu tomava na cabeça. Então, tipo, tem dois jeitos de você sofrer, né? Ou você sofre porque aquilo que a criança está manifestando é algo que você teve que reprimir, ou você sofre porque aquilo que a criança está manifestando é algo que você não conseguia conter e por conta disso você tomava na cabeça. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Vocês se identificam? Vocês conseguem juntar uma coisa com a outra? Eu não sei se eu assim, escrevi roteiro, eu tenho o meu caderno com roteiro, eu tenho um monte de coisa aqui marcada aqui. Eu anoto tudo, eu falo, será que eu vou lembrar de tudo que eu coloco tudo em cores diferentes. Espero não ter esquecido nada. Mas o ponto é o seguinte, o que eu convido vocês que querem chegar nesse lugar, porque eu sei que não é simples, e eu tô há 10 anos aí fazendo um monte de coisa pra chegar nesse lugar, de tentar ser essa mãe consciente que consegue entregar pra Nara aquilo que ela precisa, sem essas leituras aí, tipo, cheia de rótulos e crenças de que a criança tem que ser assim, assim, o assado, que são muito do vício do que a gente recebeu, né, da forma como a gente recebeu.
Então, assim, na minha mentoria, quem tiver interesse, digita aí formulário e espera chegar lá o convitinho pelo privado para vocês receberem o link do processo seletivo, tá? Tem alguém falando aí, tô adorando, a Anitta tá falando. Mas o ponto é, lá eu vou ensinar para vocês um caminho para vocês chegarem nessa mãe, né? Porque no caso é uma mentoria para mães, tá? Se você é pai e tá junto com a mãe da criança e tal, até tem uma versão offline que eu posso oferecer, até explico para vocês como é que chega nesse lugar, tá? De vocês participarem com outro formato. Mas nessa mentoria, basicamente, durante 10 semanas, nós vamos estar em um grupo de mães, né? Um grupo reduzido de mães, para poder trabalhar os temas da criação consciente, da educação positiva e conseguir tornar essa coisa palpável. Eu sei que a dor de vocês é, eu quero fazer assim, mas na hora do vamos ver, eu não consigo fazer nada do que você tá falando. Eu fico estressada, eu acabo gritando, eu acabo ameaçando, eu acabo chantageando, eu acabo dando sermão, eu acabo não conseguindo oferecer essa escutativa, não sei se é esse porto seguro que você tá falando, socorro, eu quero ser essa mãe, eu não sei o que eu faço, quando eu vejo a minha criança no interior tá fazendo uma birra e tá disputando poder com a minha filha, quando eu vejo eu tô querendo controlar, quando eu vejo sem querer eu tô lá explodindo, tô surtando, ou às vezes eu tô bloqueada, tô congelada, não sei o que fazer, quero sumir, tô desesperada. Tudo isso eu tô acostumada a lidar, tá? Eu já trabalhei com várias questões dessas. Não importa a idade dos filhos, tá? Inclusive, maravilhoso, assim, tem cada vez mais entrado mães de adultos. Eu adoro trabalhar com as mães dos adultos, porque tem aí um trabalho aí de reparação que pode ser feito ainda com os filhos com mais de 30 anos. No último grupo tinha uma mãe com um filho de 30 e 32 anos. Contei uma historinha sobre o filho na vez passada, eu vou contar agora uma da filha. A filha mora em outro país, e aí ia fazer a formatura dela, e a mãe foi visitá-la para poder participar da formatura. E no dia da formatura, que era na 8ª semana da mentoria, ou seja, quase terminando a mentoria, ela já tava, tipo, sacando um monte de coisa, que inclusive essa mentoria ela ganhou de presente dessa filha. Porque a filha dela tava assim, cara, nosso último Natal, que foi de 2 anos atrás, né, foi péssimo, quando você veio me visitar foi horrível, a gente acabou brigando, elas acabaram brigando de um jeito que a filha expulsou a mãe da casa e falou assim, você vai pra um hotel que eu não tô aguentando você aqui. Controlando minha vida, mexendo em tudo da minha casa, sai pra lá. Então, essa mãe, né, entrou na mentoria falando assim, no final do ano eu vou de novo visitar minha filha, eu tô meio preocupada, assim, eu acho que eu tenho que mudar, porque senão a nossa relação vai pro saco. E ela me deu a mentoria de presente. Aí eu falei, vamos lá, né, vamos ver o que aconteceu. E de fato, na hora que ela começou a se deparar com tudo que eu tava apresentando, ela foi sacando o quanto ela foi controladora na vida da filha. Uma das coisas que ela fez, a filha dela queria seguir carreira de música, queria ser compositora. Ela falou, nem a pau. Isso não vai rolar. Você vai ficar morrendo de fome, faz favor de estudar psicologia e não sei o que, insistiu e controlou, a menina acabou fazendo aquilo pra quê? Pra garantir o vínculo. Olha aí, gente, abro mão da minha autenticidade para garantir o amor do meu pai. O sossego da minha mãe, né? Porque a mãe ficava assim, se fazendo isso, não faz essa loucura comigo, né? Tipo, ela tinha essa postura um pouco de se vitimizar, fazer drama. Então a filha se sentia meio controlada, acabou fazendo. Durante a mentoria, ela sacou isso, ela falou, filha, se você quiser largar seu emprego, porque ela estava no emprego lá numa empresa grande e tal, um pouco também por insistência da mãe, há 10 anos ela falou, faz o que você quiser. Se quiser seguir sua carreira de música, a mãe começou, tipo, a resgatar umas coisas do passado, e a filha ficou, tipo, nossa. E pelo jeito vai realmente soltar a história e tentar a tal da carreira de música, detalhe. Mas o ponto é que ela foi visitar a filha, e chegou lá no dia da formatura, na hora que ela foi vestir aquela bata lá que tem da coisa americana, aquela coisa preta com um chapeuzinho, não sei o quê, parece que é um trampo vestir aquilo, que não é uma coisa simples. E a menina não conseguia se ajeitar, e a mãe não conseguia ajudar. Aí a menina começou a ser grossa com a mãe. Na hora a mãe falou assim, a mãe contando pra gente no encontro seguinte, falou, Maíra, o que me veio foi, se fosse eu, antes da mentoria, eu ia fazer aquele drama, falar, é o quê? Depois de todo o dinheiro que eu gastei pra vir até aqui, tô fazendo esse esforço enorme, vim aqui pra poder ter um momento bom e você vai me tratar desse jeito? É isso que eu vou ganhar? Quem é que não passou por essa? Desse tipo de bronca, né? De sermão, assim, nessas horas. Só que ela falou assim, aí eu olhei pra ela, fora que a filha tem autismo, né? Então significa que ela tem um sistema nervoso mais sensível. Então ela se desregula emocionalmente com mais facilidade que uma pessoa que não tem autismo. Ela olhou e falou assim, minha filha tá desregulada emocionalmente, ela tá na zona vermelha, ela tá desesperada. E o comportamento que tá vindo demonstrar isso é a grosseria. Ela tá tipo assim, não sei o que fazer com essa coisa que tá me movimentando. Pá, começou a atacar a mãe. E ela falou, qual é o meu papel como mãe? Num dia tão importante pra ela, da formatura dela. Cara, eu vou virar o urso e vou atacar minha filha? Não. Filha, você tá nervosa, né? Que você não tá conseguindo colocar a roupa? Mamãe tá aqui.
eu tô aqui com você, meu amor, vai dar tudo certo, fica tranquila, você quer um abraço? Aí vai, abraça a filha, eu preciso corregular ela, fica pensando, preciso corregular. Abraçou a filha, 30 anos a menina, tá, gente? Olha isso. Sempre dá tempo, entendeu? Aí foi, falou, olha, fica tranquila, quando a gente chegar, se você não se a gente não conseguir terminar de se vestir, a gente vai pro carro, vai indo lá pro espaço da formatura, no carro eu vou ficar olhando o tutorial, vou procurar na internet, certeza que vai ter alguma coisa. Se não tiver alguma coisa, quando a gente chegar, a gente busca fulana, e aí a gente faz isso. Ou seja, ela foi trazendo segurança, ela falou, é um corpo que está em estado de insegurança, e que precisa voltar pro estado de segurança. É só isso que eu preciso fazer, ajudar ela, sua mãe dela, sua pessoa perfeita, para trazer empatia e trazer aquilo que ela precisa. Aí ela falou, Maíra, foi incrível, porque simplesmente se fosse antes, a gente teria brigado. Eu sei que ia acontecer, a gente ia ficar sem se falar, ia ser uma formatura de merda, a gente ia ficar dias sem se falar. Você não tem noção, entendeu? E a gente não ia estar bem. E foi uma formatura incrível, a gente chegou, resolveu a situação, ela conseguiu relaxar. Vocês sabem? Porque ela não tava olhando pro comportamento como se fosse um insulto, algo que, tipo assim, minha filha não tem o direito de me tratar desse jeito, ai não, não sei o que, volta pra... Aí ela ficava escrevendo pra gente, evitei mais uma briga, eu percebi minha criança interior quase querendo saltar em cima da minha filha, mas aí eu respirei fundo, eu lembrei da Maíra, me autorregulei, aí eu consegui fazer aquilo que deveria fazer, evitei outra briga. E toda hora ela ficava contando no grupo, gente, era muito bom. Ou seja, é possível. Não importa a idade do filho de vocês, tá? Então, nessa jornada de 10 semanas, o que vai acontecer? Vamos ver se eu consigo resumir para vocês. Primeiro, vocês vão ter um espaço... São 10 módulos que eu vou entregar durante as 10 semanas. Então, tem aulas que vocês vão assistir, né? Com temas. Aí eu vou trabalhar... Olha, tá grande assim. Ah, tá cheio. Primeiro módulo, criação consciente, tá? Educação positiva, tal. A diferença entre o modelo tradicional e o modelo da criação consciente, para já ter uma clareza, assim. Depois a gente vai trabalhar o tema da autoeducação. Aí tem um módulo incrível, que é da Byron Katie, onde a gente vai aprender a educar a nossa mente para também não se deixar levar pelos pensamentos estressantes que fazem a gente acreditar numa coisa e mudar completamente a visão daquilo que a gente tem da criança, do momento presente. Enfim, aí a Byron Katie, ela requer uma live inteira só sobre ela, então vai ser difícil eu explicar. Mas, basicamente, eu sei que o pensamento estressante, ele é mais um ingrediente, mais que joga gasolina na fogueira, entendeu? Quando a gente tá estressado, só deixa a gente mais estressada. A Carlinha, bonitinha, falando que eu sou estudiosa, generosa e amorosa. Caminhe com ela. Obrigada, querida. Depois eu vou trabalhar as necessidades emocionais básicas da criança e os comportamentos desafiadores, autorregulação, corregulação, teoria polivagal, tá? Depois eu vou trabalhar a culpa materna também. Vou trabalhar o perfeccionismo, tem um módulo inteiro só sobre perfeccionismo, que é outra coisa que a gente traz da educação tradicional, ou seja, a incapacidade que a gente tem de lidar com os erros, sabe? Esses chicotinhos todos da autocobrança, tudo isso vai ser trabalhado lá, junto com a coisa da culpa materna também. Um módulo que vai ser sobre autocuidado também. Outro que vai falar da codependência, que é outro tema, assim, que, puxa, acaba sendo uma virada de chave quando a gente reconhece esse padrão na gente ou nos outros, né? Faz a gente entender muita coisa. E a criança interior, né? O tempo todo eu vou estar trabalhando esses 3 pilares, principalmente, né? Como trabalhar as dores da criança interior, para que a gente possa dar espaço para que ela se expresse, para que ela cure as dores dela, para que ela interfira menos na minha forma de educar. Porque eu tô ou projetando as minhas dores, ou eu tô lá na ferida e engatilhada muitas vezes porque eu tô conectada com a dor da criança, como eu expliquei lá no começo da live, tá? Tem esse pilar, então, de também entender da natureza da criança, de conhecer as necessidades dela e de aprender recursos de autorregulação, porque aí eu também consigo oferecer essa corregulação necessária em muitos desses momentos. E tem esse pilar de educar a mente, né? Para que eu possa realmente também ter mais paz na forma de me relacionar. E aí, tem um acompanhamento no grupo do Telegram também, né? Tipo, tem os encontros ao vivo que são semanais. Quem tá entrando nessa turma vai ganhar 2 encontros extras ao vivo. Um deles já aconteceu no começo de fevereiro, onde eu já antecipei um pouco desse conhecimento da teoria polivagal, da autorregulação e da corregulação. Então, assim, quem assistiu ou tá vendo a reprise agora, já pode colocar muita coisa em prática desse conhecimento para poder, enquanto a mentoria não começa, que vai começar em março, né? Já tem muita coisa que ela pode assimilar e fazer. Sim, porque uma vez que você vai aprendendo esses recursos de autorregulação, você vai encontrando paz nesses momentos que são desafiadores. Mas tem que inserir no dia a dia, entendeu? E são práticas que são, às vezes, tão simples, tão bestas, que você fala assim, sério mesmo que isso ajuda? Não acredito, se eu soubesse disso há 10 anos atrás, a minha vida teria sido outra, tá? Então, é muito legal isso.
E se você não consegue assistir o encontro ao vivo, você sempre vai ter acesso à reprise durante um ano, todo o material vai ficar acessível, tá? Então, assim, tem esses módulos que tem as aulas gravadas, os encontros são temáticos, mas a pessoa também pode trazer algum perrengue que tem na casa, pontuar. E também tem, como tem o acompanhamento no Telegram, também tem a possibilidade das trocas lá dentro, para que a gente possa trazer o que está sendo elaborado na mentoria, ou, de repente, alguma questão que, ai meu Deus, também está acontecendo isso, eu não sei lidar, né? E aí, muito importante, né? A coisa do grupo. Quando a gente está sendo vista, né, na nossa dor, existe um poder curativo nisso, né? A coisa de estar ou escutando uma história, se identificar com ela. Como não era lindo a gente escutar, de repente, essa mãe que estava com os filhos de 30 a 32 anos, meio que falando assim, cara, eu fiz isso que ela tá falando que era melhor não fazer, e o resultado foi esse. Meu filho não consegue expressar as emoções, e agora que eu percebo que tem a ver com isso, porque eu não deixei ele fazer tal coisa. Ou então vem uma mãe contar, eu ontem não consegui, eu acabei batendo na minha filha, eu tava desesperada, tô morrendo de vergonha, e todo mundo, eu também acredito, eu também já passei por isso, eu te entendo. Aquilo traz uma paz de parecer que eu não sou mais aquele alienígena, sabe? E uma coisa que a gente fala muito no estudo do trauma é o poder dessa coisa de ser visto, né, na nossa dor. Porque é muito mais doloroso e muito mais fácil de eu traumatizar numa situação, porque assim, o que eles falam, né? O que a gente entende? Que não é o evento em si que vai promover o trauma, mas é aquilo que acontece internamente comigo, é como eu vivencio esse momento que vai fazer com que aquilo seja traumatizante ou não para mim, tá? O que isso significa? Que muitas vezes duas pessoas vão passar pela mesma experiência e uma vai sair com trauma e outra não. Não é verdade? Às vezes a gente até fala, poxa, mas eles cresceram na mesma casa, eles viam os pais brigando do mesmo jeito. Por que um tá super afetado e tem um problema lá com a maçaneta e o outro não? Né? Porque a experiência individual é muito único, não tem como você garantir, entendeu? E só que uma coisa que também ajuda a não provocar o trauma é a pessoa ter com quem contar depois que acontece o evento. Por quê? Porque rola uma sobrecarga de cortisol, ela fica com aquilo tudo acumulado, né? E aí ela chega em casa, pensa que ela passou por um bullying, ou por um abuso, ou alguma coisa pesada, chega em casa e fala, cara, eu não posso contar pra minha mãe que ela vai brigar comigo. Ou ela vai ficar decepcionada. Ou ela vai tirar sarro de mim. Ou ela vai minimizar minha dor. Vai falar, ai, bobagem você se preocupar com isso. Ou ela vai, sei lá, ficar tão desesperada que eu prefiro que ela não fique mal e eu vou ficar quietinha pra não atrapalhar a vida dela, porque ela já tem problema demais. E aí? Como é que essa pessoa vai tirar de dentro o mal-estar, se ela não tem com quem contar? E esse porto seguro é muito mais importante de você garantir do que ficar tentando garantir que a pessoa não passe por nenhum problema na vida, porque isso não existe, entendeu? Você não tem como controlar. A vida vai trazer um monte de perrengue, né? Você não pode ser essa mãe que fica lá, a tal da superprotetora. Então é muito mais importante você se trabalhar para garantir ser esse elo de confiança. Eu quero que meu filho chegue com um problema e corra pra mim, e não de mim. Vocês entendem? Essa frase é poderosíssima. Quem que vocês querem que seu filho se torne? Como que vocês querem que seus filhos olhem para você daqui a 10, 20, 25 anos, 30 anos? Com essa sensação de que, nossa, que maravilha, minha mãe estava lá para mim, não importava o que eu fazia, mesmo ela ficando incomodada de repente, né, porque eu fiz uma coisa que não era legal, óbvio que ela não vai ficar totalmente indiferente a isso, ela se mostrava disponível, ela se mostrava paciente, ela se mostrava, sei lá, com interesse de me ajudar, de me apoiar, apoio incondicional. E lembrando, é quando a criança pior se comporta, é quando ela mais precisa de apoio. Quando a gente retira esse apoio, ela se sente desamparada. Ela fala, não me atreva a contar para essa pessoa. Entendeu? Então o poder do grupo, ele tem isso também, né? Porque muitas vezes a gente se sentiu com essa pessoa que ficou sem espaço para falar da própria dor. Muitas vezes a gente tem dores que são inconfessáveis, que a gente não quer falar pro outro, admitir, falando, eu tenho raiva de ser mãe, tenho raiva do meu filho, eu odeio ser mãe, eu tenho vontade às vezes de, sabe, sair correndo, me arrependi, sei lá. Todos os sentimentos que vocês tiverem são legítimos, bem-vindos, aceitos lá dentro, entendeu? Eu prezo para que seja um ambiente seguro. Não tem nada que me traga, assim, uma sensação de que, nossa, por que essa mãe pensa isso? Por que ela age assim? Porque eu sei que é resultado de ferida, eu sei que é resultado de dores, de traumas, de um monte de coisa que aconteceu, entendeu? Ninguém sente, por exemplo, raiva de um filho se não tiver um registro de ter sido tratado desse jeito, entendeu? E não é culpa dos nossos pais, entendeu? Não é por aí, é só simplesmente parar de olhar o que tem de errado com essa pessoa
e olhar pra ela e falar assim, nossa, o que será que aconteceu com essa pessoa? Pra ela chegar nesse ponto. Eu já senti essa raiva da minha filha quando ela adoecia, entendeu? E falava, cara, isso não é normal, eu tenho que curar essa dor da minha criança. Que tinha a ver com a dor da minha criança porque a minha mãe ficava injuriada comigo quando eu adoecia, entendeu? Então eu tive que maternar a minha criança interior pra poder conectar com a energia amorosa de conseguir estar lá quando a minha filha tá doente, por sinal faz 3 dias que ela tá em casa doente, e a paciência que eu tenho hoje, a facilidade com que eu tenho de acolher ela hoje é, assim, absurdo de diferente do que eu tinha quando ela era pequenininha, que ela adoecia. Eu conseguia estar lá nas cirurgias de alma e coração, assim, era totalmente genuíno e real. Mas doenças, gripes, dor de garganta, otite, vai ter que faltar na escola. Eu falei, não acredito que vai ter que faltar na escola por conta disso. A minha sensação era, ai, que menina mais irritante. E o Afonso falava, você tá louca? Tipo, que ela não tem controle, ela tá doente. E eu falei, eu devo estar com um problema mesmo. Eu preciso me procurar ajuda. E aí eu fui maternar minha criança, entendeu? Ou seja, para vocês reconectarem com isso, vocês precisam primeiro admitir. Então esse espaço seguro é importantíssimo, tá? Ou seja, a mentoria ela vai trazer tudo isso para vocês. Quem tiver interesse, digita formulário. Eu vou estar super feliz de receber vocês. Eu já atendi quase 800 mães, de mais de 30 países, em 29 grupos. Estou montando as turmas 30 e 31 agora. E já tem quase 60% das vagas preenchidas. A gente vai começar em março, tá? Durante 10 semanas eu vou estar acompanhando vocês com essa profundidade, com essa entrega, com esse envolvimento. É realmente uma missão de vida para mim. Eu senti esse chamado, eu me emociono sempre. Eu de verdade considero que é um ato revolucionário. Tanto o que eu faço quanto o que vocês fazem quando vocês se inscrevem. Porque quando a gente se compromete a olhar para nossa história, quando a gente se atreve, quando a gente ousa, quando a gente toma esse ato de coragem de olhar de verdade para nossa história, olhar para aquilo que nos aconteceu e falar, cara, realmente doeu. E enquanto eu fingir que tá tudo bem, eu vou estar reproduzindo isso com os meus filhos. Mas se eu me atrevo a olhar para isso, eu consigo resgatar minha essência, eu consigo reconectar com a minha energia amorosa, eu consigo ter uma entrega, um envolvimento genuíno de conexão com os meus filhos, eu consigo ler o comportamento deles sem essa cisma toda da educação tradicional, sem esses julgamentos todos. E se eu conecto com aquilo que eles estão trazendo, confiando e conseguindo interpretar o comportamento que está por trás, eu consigo entregar aquilo que eles estão pedindo de uma forma meio confusa, entendeu? Porque eles não têm maturidade para poder explicar de outro jeito. Então eu vou falar, cara, tá bom, eu vou ser a pessoa que vou ter que aprender a traduzir o que vocês estão tentando comunicar com esse comportamento que está me atravessando. E eu vou, inclusive, olhar para aquilo como um presente que eles estão me dando. Cada comportamento dos meus filhos, guarda isso. Cada comportamento dos meus filhos que me incomoda é um convite para olhar para uma questão minha que não está mal trabalhada, muitas vezes, entendeu? Então, tipo assim, deixa eu olhar para essa criança que não teve espaço para se expressar, para que não teve espaço para chorar, deixa eu entrar em contato de novo com a minha vulnerabilidade, me sentir bem sendo eu humana, né? Abraçando a minha vulnerabilidade, o quanto que eu preciso de novo aprender a acessar minhas emoções sem me sentir inadequada, errada, manipuladora, terrível, ou qualquer coisa que eu tenha aprendido sobre mim a partir da interpretação dos meus pais feridos. Manja? Faz sentido? Querem fazer isso? Vocês abraçam essa causa? Por que é revolucionário? Porque se eu faço isso, quem que eu estou entregando para o mundo? Um adulto ferido ou um adulto que aprendeu, a partir do modelo de vínculo que eu ofereci para ele, o que é ser tratado com respeito, o que é ser tratado com empatia, o que é ser tratado com dignidade, com igual valor? Entendeu? O que ele vai entregar para o mundo se ele for tratado do jeito que eu estou sugerindo que vocês aprendam a fazer? Ele vai entregar hostilidade, impaciência, irritação, sabe, dane-se. Ou ele vai falar, cara, não, tipo, minha amiga não tem o direito, a mãe dela não tem o direito de bater nela porque ela derrubou um chá. Meu professor não tem o direito de ficar falando para eu parar de chorar. Ele tá viajando. Eu não vou ser esse professor. Eu não vou ser essa mãe. Você entende? A minha filha não vai ser essa mãe nem esse professor. Não tô julgando esses professores, essas pessoas falando que elas não têm o direito de estar no mundo, mas você entende que vai ser mais fácil para ela? É revolucionário porque a gente vai estar povoando esse mundo de crianças menos feridas, adultos menos feridos, né? Feridas todo mundo vai ter, tá? A gente não vai ser perfeita e não é ser o intuito. Nossos filhos não precisam de pais e mães perfeitos, isso também é importante, tá? Não caiam nessa. A educação positiva não é sobre perfeição. Não é eu não posso fazer nada de errado porque senão meu filho vai ficar traumatizado. Ninguém precisa de perfeição. Aliás, a perfeição é um calo no pé. Tem um módulo inteiro de perfeição para isso. Mas, o que eles precisam?
de pais e mães. Vou repetir do começo. Nossos filhos precisam de pais e mães que saibam lidar com as imperfeições deles, que saibam lidar com os próprios erros, que saibam reparar os próprios erros, que enxerguem os erros como se fosse uma bússola. Da mesma forma que eu enxergo o mau comportamento do meu filho como algo que está sendo comunicado, eu vou buscar o que está sendo comunicado a partir do meu mau comportamento. Se eu explodir com meu filho, qual é a necessidade que não está sendo atendida? Aí eu vou na origem, ao invés de ficar no chicotinho, ao invés de ficar me julgando. Entendeu? Então eu aprendo primeiro comigo. O primeiro convite da mentoria é autoeducação. Primeiro você vai aprender a olhar para você com autocompaixão, a olhar para você com empatia, a aceitar as suas imperfeições, a permitir os seus erros, a entender que o erro faz parte do aprendizado, a buscar um amor incondicional, uma aceitação incondicional, uma integração de todas as suas partes. Tudo é bem-vindo em você. E sabendo que você está buscando algo que é maravilhoso, você também se dá o luxo de, tudo bem eu errar, porque, tipo assim, eu não sou perfeita, não preciso ser. Então, é encontrar uma forma muito mais leve de encarar a maternidade. Assim, você tira um peso, porque você não tá se cobrando uma coisa louca. E se tem culpa também acumulada do passado, também a gente vai trabalhar, tá? Então fica aqui o convite. Já me estendi demais, eu não consigo não me estender muito, tá? Como consigo me inscrever na mentoria? Eu tenho 73 anos, tenho uma filha de 42, que tem 2 filhos, um de 4 anos e um de 1 ano. Quero aprender a lidar utilizando a educação positiva. Você é super bem-vinda. Provavelmente vai ser a mais velha que eu já peguei, mas eu já peguei algumas com filhos e netos e tudo mais. Vai ser maravilhoso. Para você se inscrever, querida, escreve formulário aqui nos comentários, porque aí você vai receber um fluxo no teu direct, onde vai te guiar para um processo seletivo, para um link que você vai preencher do processo seletivo. Se você não conseguir fazer isso, quando você terminar a live, vai lá no meu perfil, onde tem lá a minha bolinha, né? E clica no link que tá no meu perfil, um link que vai estar em azul, tá? Nesse caso, clicando lá vai ter o link direto do processo seletivo da mentoria, tá bom? Se você tiver dificuldade ainda assim, me procura pelo direct, se você souber como funciona o direct direitinho. Maíra, não tô conseguindo, me ajuda? Aí eu ou alguém da minha equipe vai te ajudar a entrar conseguir o link, tá bom? Só porque eu não sei quando você tá acostumada com coisas de Instagram. A minha avó me segue, mas nesse momento ela tá com mais velha do que você no caso. E aí às vezes ela tem dificuldade. Mas ela me segue, talvez ela esteja aqui me escutando. Bonitinha. Quem mais? Se você tem alguma dúvida, tem 42 anos e tem um filho de 3 e gostaria de aprender mais. Maravilhoso, Nath. Você é super bem-vinda. Você colocou aqui formulário. E a Karen falou, amei esse termo, autoeducação. Fala-se muito sobre autoconhecimento, mas só ele não basta. Realmente é preciso de autoeducação. Justamente, esse é o ponto. Vai começar com você. A mentoria vai brindar algo pra você. E, inclusive, é um jeito de você aprender a se priorizar. Porque muitas vezes a gente fica adiando, né? Achando que tem só cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro. E não só, isso também tem a ver com a nossa ferida, né? De achar que é só pro outro, que é só o outro que é importante, né? Tem que estar sempre servindo o outro. Mas também é um jeito da gente, no final, ficar ressentida, acumulando um monte de coisa, um monte de pereba. E aí a gente também não tá bem pro outro. Não consegue estar lá inteira pro outro, porque tá esburacada. Então é uma pegadinha também, tá? E é isso, meus amores. Muitíssimo obrigada. Eu super vou ficar feliz se vocês vierem para a mentoria, fazer parte desse time, da primeira turma, primeira e única turma desse semestre. Primeira turma do ano, única turma do semestre. Então é a única chance que você tem desse semestre de fazer a coisa valer. Depois é só lá para outubro. Então, assim, não deixa passar, gente, porque, sério, uma coisa também que eu acho que é importante vocês terem claro, né? Eu deixei bem claro para vocês na primeira e quero que tenha chegado essa mensagem. Não é culpa de vocês que vocês surtem com os filhos de vocês hoje, tá? Porque realmente você foi vítima da educação tradicional. E a educação tradicional te leva a isso. Por você ter só esse registro, por um lado, e porque você não foi ensinada a se autorregular, certo? Então é fácil você surtar, explodir com a criança, tá? Agora, é responsabilidade sua, hoje, como adulta, como mãe, buscar alguma solução para que isso não se torne um padrão. Vocês entendem? É muita responsabilidade. A gente está cuidando de serzinhos que vieram através de nós para serem cuidados no planeta Terra, sabe? E aí, às vezes, eu posso ficar me guardando um pouco nessa coisa do tipo, mas o que eu vou fazer, né? Tipo, eu não consigo, é mais forte do que eu. Tem muita coisa que você pode fazer.
Muita coisa. E tem coisas que são simples, sabe? Não é difícil. Em 10 semanas eu te juro, tem muita coisa que vocês podem fazer para poder minimamente ter já uma base de referência do que eu tenho que ativar em mim, que recurso que eu posso acionar quando eu estou com essa dificuldade. Vocês podem ser uma mãe que não grita. Podem. Eu tenho relatos de mães. Eu tô colocando lá no feed do Instagram quase todos os dias. Relatos das mães. Tem uma delas, a Mônica, que eu não sei que dia que vai sair, acho que é mais pra frente, que ela fala que a filha dela de 8 anos falava assim, ah, mãe, naquela época que você gritava. A menina tava com 8. Aí ela falou, como assim a época que eu gritava? Eu não grito mais. Não, mãe, você não grita mais, você parou de gritar. E ela parou de gritar com a mentoria, tá? Enfim, e parou numa versão de uns 2 anos atrás, onde eu sabia muito menos do que eu sei hoje em relação às coisas de trauma, de recursos de autorregulação. Ou seja, já tinha muito efeito antes de muita coisa renovada. Inclusive tem mãe que fez a mentoria, que renova e fala assim, nossa mãe, você tá mudando, você tá fazendo um monte de coisa. Eu falei, pois é, vem pra mentoria porque tem coisa nova. Tem muita coisa nova que vai acelerar o seu processo de garantir o que os seus filhos necessitam e merecem. Tá? Uma mãe consciente, tá? Beleza? Fica aqui o recado. Bem-vindas vocês que já estão aqui e bem-vindas as que vão estar logo mais, tá? O que eu vou fazer? Vou desligar a live e daqui a pouco vou só resolver essa história aí com o pai da Nara que quer falar com ela por algum motivo, mas daqui a pouco eu volto pra poder começar a responder vocês pelo formulário e tudo mais. Já vou cutucando quem tá me chamando. E quem quiser prioridade, inclusive, tem um link lá. Quero prioridade pra me inscrever. Tá bom? Obrigada, beijo.